Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 40. Capítulo 296, O Sol da Fronteira Norte. O amanhecer rompeu as nuvens, espalhando-se pela terra. A cidade da Alabarda gelada foi gradualmente ficando para trás enquanto a carruagem, protegida por camadas de cavaleiros, saía lentamente do vale. Dentro da carruagem principal, o ambiente era quente e tranquilo. Emily encostou-se nas almofadas macias com a mão repousando delicadamente na parte inferior do abdômen e fechou os olhos. Louis sentou-se ao lado de Emily, sua mão delicadamente entrelaçada na dela. Aparentemente, ele estava de olhos fechados com uma expressão calma, como se também estivesse descansando. Mas, na realidade, sua mente nunca havia se aquietado de verdade. Ele estava organizando os ganhos dessa guerra. Louis não era narcisista, mas tinha que admitir que nessa batalha para apoiar a Alabarda congelada, havia conquistado muito mais influência do que esperava. Edmund, o duque, não só lhe confiou publicamente o futuro da província da Fronteira Norte, como também lhe deu carta branca para conduzir a situação geral na reunião de reconstrução, desde a prevenção de doenças até a distribuição de alimentos. Além disso, ele também adquiriu os Cavaleiros da Presa Quebrada. Essa era a carta na manga da elite da cidade da Alabarda de Gelo, mais de 1000 cavaleiros como uma torrente de ferro. Agora eles estavam alinhados atrás de sua carruagem, pisando na terra, escoltando Emily de volta ao território da Maré Vermelha. E na promessa do duque estavam também os regimentos Ferro Frio e Presa Prateada, totalizando mais de 3.000 homens, aguardando transferência. Esses cavaleiros, somados aos que ele já possuía, totalizavam 5.000 cavaleiros. Ora, em toda a província da Fronteira Norte, somente ele possuía tal força militar. Havia também recompensas da capital imperial. Ele precisava esperar que a situação política se estabilizasse. Louis acreditava que com os esforços conjuntos das famílias Edmundo e Calvino, sua recompensa certamente não seria pequena. É claro que nessa batalha, Louis não apenas ganhou poder, mas também aumentou sua própria força. Embora o Jardim dos Espinhos Ardentes da Fúria fosse uma invasão ativa, ele havia sido purificado e internalizado através do coração primordial. Seu corpo se fortaleceu, seu potencial irrompeu e sua magia foi reconstruída. O mais importante era que por ora não havia efeitos colaterais. Ele não estava enredado por vinhas, não perdia o controle e não sofria de desvio de ki. Além disso, Louis já sentia que à medida que sua magia aumentasse, essas habilidades se tornariam ainda mais fortes. Ele ainda se lembrava de Titus, que lutou contra 14 cavaleiros extraordinários no campo de batalha. Talvez um dia ele pudesse ser tão formidável quanto ele. Contudo, tudo isso era o que ele merecia, pois havia impedido Titus de varrer toda a província da Fronteira Norte. Se os bárbaros tivessem conseguido enfurecer completamente a província da Fronteira Norte desta vez, e então rumado para o sul para invadir outras províncias, sem o imperador e 3 legiões importantes com nobres lutando entre si, todo o império poderia não ter resistido. Em termos gerais, eu salvei o mundo? É claro que Louis só pensou isso consigo mesmo. Era muito Shun-Bio. Mas ele não conseguiu evitar soltar uma risadinha silenciosa. Emily olhou para ele, pressentindo algo. Você estava rindo? Não. Louis pigarreou. Eu estava pensando. Ainda tanta coisa para fazer. Como usar essa vitória para expandir meu território e minha influência? Emily já havia se recuperado da tristeza da despedida e disse com interesse. Então me conte. Louis afirmou sem hesitar, embora a queda dos bárbaros tenha sido um evento inesperado em meio ao desastre. Foi precisamente essa crise que tornou a província da Fronteira Norte excepcionalmente desprovida de inimigos. Os poucos bárbaros restantes há muito haviam perdido sua ameaça, e a sombra selvagem que pairava sobre a província da Fronteira Norte há centenas de anos chegará, assim, a um fim dramático. A menos que ocorra novamente um cataclismo da magnitude da epidemia que assolou a região, a província da Fronteira Norte entrará em um período de verdadeira paz. Além disso, a capital imperial encontra-se agora num vácuo de poder e não tem tempo para cuidar deste deserto remoto. Esta é uma enorme oportunidade se eu conseguir aproveitar o momento. Emily apoiou a cabeça no ombro de Louis, sentindo as pontas dos dedos dele tocarem ritmicamente sua coxa, como se ele estivesse contemplando algo. Ela olhou para ele. Em seu rosto jovem havia uma aspereza sutil. Então, o que você vai fazer agora? Ela perguntou suavemente. Louis ponderou por um momento, depois abriu a palma da mão, como se estivesse desdobrando o mapa do futuro. Quero transformar o território da Maré Vermelha na verdadeira primeira cidade de toda a província da Fronteira Norte. Emily ficou ligeiramente assustada. Pretendo reorganizar o layout da cidade principal do território da Maré Vermelha. O prédio da administração, as escolas, os quartéis, as oficinas e o mercado central. Nada pode faltar. O território da Maré Vermelha é apenas o começo. O território da Onda de Trigo, como centro agrícola onde se concentram o plantio de trigo, a criação de cavalos e a pecuária, também precisa de uma grande expansão e modernização. Quanto ao território da Forja Estelar, é claro que não se trata apenas de mineração. Planejo adicionar oficinas de alquimia, grandes fundições e fábricas de ramificações metalúrgicas para transformá-lo no centro industrial de toda a província da Fronteira Norte. Você está falando de integração urbana? Emily interrompeu suavemente. Exatamente, e as 3 regiões não podem depender apenas de caravanas de mercadores. Também planejo construir estradas para conectá-las, disse Louis, e então, de repente, pareceu se lembrar de algo e deu uma risadinha, dizendo, para enriquecer, primeiro construa estradas. Emily deu uma risadinha. Ainda bem que você disse construir estradas, e não construir muros. É preciso construir muros também, não apenas muros da cidade, disse Louis, arqueando uma sobrancelha. Não quero apenas 3 cidades, quero mais.
As áreas costeiras precisam de cidades portuárias para conectar as rotas comerciais ao sul e a capital imperial. Entre o território da Forja Estelar e o território da Maré Vermelha, outra cidade artesanal será construída para centralizar habilidades e mão de obra. São muitas cidades para construir, disse Emily suavemente, mas seu tom não demonstrava preocupação, apenas tranquilidade. Um dia, a província da Fronteira Norte se tornará uma das províncias mais fortes do Império, disse Louis, palavra por palavra. Quero que os nobres do Império vejam que as terras fronteiriças de que tanto falam também podem ter ordem e um futuro. Emily o observou falar com eloquência, e seu coração de repente acelerou um pouco. Será que esse homem tinha mesmo apenas 22 anos? O que ele descreveu em suas palavras não era apenas uma cidade, não era apenas um território, mas a forma embrionária de uma nova província da Fronteira Norte. Era um futuro que ela jamais imaginara. Mas quanto mais brilhante o futuro, maior a base que ele exige. Emily perguntou suavemente, mas, por mais que você planeje, precisa de pessoas para fazer isso. E se não houver gente suficiente? Os lábios de Louis se curvaram ligeiramente ao ouvir as palavras dela, como se ele tivesse guardado essa pergunta no coração por muito tempo. Ele ergueu um dedo. Primeiro, as pessoas deslocadas. A guerra acabou, mas ainda há muitos deslocados na província da Fronteira Norte. Vou instalar escritórios de registro de cidadãos em vários territórios. Qualquer pessoa que deseje retornar, independentemente de sua origem, desde que assine um contrato de registro familiar, receberá terras e gado, ferramentas e moradia temporária. Contrato de registro de residência? Repetiu Emily. Sim, assim que assinarem, estarão protegidos pelas leis do território da Maré Vermelha e se tornarão cidadãos do território da Maré Vermelha. Os impostos serão razoáveis, o trabalho forçado transparente e eles também terão acesso à educação e oportunidades de alforria. Isso parece muito interessante. É realmente muito atraente, especialmente comparado ao caos em outros territórios, disse Louis dando de ombros. Não preciso amontoar centenas de milhares de pessoas da noite para o dia, só preciso de uma estrutura de crescimento estável. O segundo dedo de Louis se ergueu. Então, escravos. Emily assentiu com a cabeça, claramente tendo pensado nisso também, já que era o método mais simples e direto. Louis prosseguiu. Posso comprá-los a um preço baixo através da guilda dos comerciantes Calvin e empregá-los como trabalhadores para projetos de infraestrutura. É claro que este não é um sistema vitalício. Planejo estabelecer um sistema de pontos de alforria. Participar de trabalhos, serviços e atos meritórios pode lhes garantir a liberdade, o que é mais transparente do que libertar um grupo de escravos todos os meses como antes. Eles se tornarão uma nova geração de artesãos, construtores de estradas, mineiros e carregadores, e também os futuros habitantes do território da Maré Vermelha. Sem esperar pela resposta de Emily, Louis ergueu um terceiro dedo. Remanescentes bárbaros. Emily ergueu uma sobrancelha, um pouco surpresa. Aqueles que estiverem dispostos a se render, eu os realocarei para vilas da guarda de fronteira estabelecidas na fronteira. Eles serão incorporados ao sistema de famílias militares do território da Maré Vermelha, com um período determinado de serviço obrigatório, recebendo treinamento e educação, disse Louis calmamente. Em outras palavras, seus descendentes também se tornarão os escudos do território da Maré Vermelha. Eles vão concordar com isso? Perguntou Emily suavemente. Louis deu um leve sorriso. Eu lhes darei motivos para concordarem. Ele fez uma pausa e acrescentou suavemente. Usando o nome da princesa da tribo da Lua Fria, sua persuasão pessoal terá grande apelo. Emily assentiu pensativamente, pensando agora em sua confidente mais próxima. É claro que também não confiaremos totalmente neles, disse Louis, desviando o olhar, com os olhos ligeiramente frios. Embora os bárbaros tenham sido derrotados, seu espírito não foi quebrado. Eles podem se render à realidade, mas isso não significa que não irão retaliar. As aldeias da guarda de fronteira serão supervisionadas por cavaleiros que eu pessoalmente nomear, e será estabelecida uma estrutura organizacional dupla, externamente administrada por bárbaros para assuntos internos, mas com o poder real nas mãos dos cavaleiros. O sistema de segurança doméstica militar também estabelecerá níveis de responsabilidade coletiva, garantindo que se uma pessoa cometer um erro, toda a aldeia seja punida. Juntamente com patrulhas e inspeções regulares, extinguirei qualquer faísca de traição antes que ela se incendeie. Claro, acrescentou Louis suavemente, com os dedos a baterem delicadamente na perna de Emily, a voz firme, para além da cautela para com os bárbaros. Também temos de começar pelos nossos próprios assuntos internos. Emily olhou para ele e perguntou, você está dizendo? As leis do território da Maré Vermelha, disse ele, claramente já tendo-as formulado em sua mente. Eu pessoalmente elaborarei um código legal básico para garantir os direitos civis e a ordem no território da Maré Vermelha. O projeto definirá claramente os direitos de propriedade, os direitos de cultivo e a liberdade pessoal, garantindo que as pessoas comuns, mesmo em meio às ruínas do pós-guerra, possam cultivar a terra pacificamente e se realocar livremente, em vez de continuarem a viver com medo e em meio ao caos. Ao mesmo tempo, também deve especificar critérios para recompensas e punições. Quem tiver mérito na guerra, quem contribuir para a reconstrução, será promovido e receberá terras e propriedades de acordo com suas realizações. E aqueles que saquearem o povo comum, independentemente de sua origem, serão julgados publicamente e severamente punidos. Ele fez uma pausa com um olhar ligeiramente penetrante. Esta é uma garantia interna de ordem e, mais ainda, uma alavanca moral para a expansão externa. Quando expandirmos nosso território no futuro, poderemos dizer com orgulho que o que trazemos não é conquista, mas civilização. Mas apenas com leis, as pessoas podem não entender, lembrou Emily suavemente. Louis sorriu gentilmente como se já tivesse refletido bastante sobre o assunto. Então, precisamos fazer história. Das feiras religiosas aos teatros, das salas de aula às barracas de contação de histórias, todo o conteúdo de propaganda deve ser unificado.
Farei com que o povo de toda a província da fronteira norte ouça uma só voz. O território da Maré Vermelha salvou a província da fronteira norte. Luís derrotou o rei bárbaro Titus. Conquistamos a paz e o futuro. Contratarei poetas para escreverem crônicas do desastre bárbaro, retratando a loucura de Titus e o derramamento de sangue dos bárbaros de uma forma chocante. E depois descreverei o momento em que trouxe esperança ao cânion dos ossos enterrados como um milagre divino. Então, essa memória será selada nos livros didáticos infantis, contada nas histórias de família ao redor da lareira e cantada nos poemas de taverna de artistas itinerantes. Os lábios de Emily se curvaram levemente. Você vai se dar um título? Salvador? Senhor da luz sagrada? Louis deu uma risadinha, mas seu tom era incomumente calmo. O sol da província da fronteira norte? É assim que me chamam. Eu apenas concordei. Emily se apoiou delicadamente no ombro dele. Na verdade, eu não te julguei mal, sussurrou ela com a voz quase inaudível. Você é único, Louis. As rodas cortavam a neve e bandeiras se desdobravam como ondas. E enquanto o senhor e sua senhora estavam sentados na carruagem principal, planejando o grande projeto para o futuro da província da fronteira norte, atrás da carruagem, dezenas de outras carruagens grandes seguiam lentamente a procissão, transportando as famílias dos cavaleiros da presa quebrada. Eles traziam seus pertences, panelas e frigideiras, e emoções mistas, rumo a um novo lar desconhecido. As carruagens balançavam continuamente, produzindo um leve rangido de madeira, enquanto avançavam sobre a estrada coberta de neve e gelo. Clunk! Uma roda passou por cima de uma pedra quebrada e a carruagem deu um solavanco. Instintivamente, Mary abraçou a filha com mais força. Ela era esposa de Smith, um líder de esquadrão dos Cavaleiros da Presa Quebrada, proveniente de uma família de comerciantes de classe média da cidade da Alabarda Gelada, e não estava acostumada a esse tipo de migração em massa. Mary sentou-se no canto da carruagem, encostada em um cobertor dobrado e uma caixa de madeira. Ao lado dela, outras 4 ou 5 mulheres também estavam sentadas em cobertores, segurando crianças ou acompanhando idosos, a maioria com aparência cansada. Uma mulher de cabelo curto estalou a língua. Ouvi dizer que aquele lugar acabou de se acalmar depois da guerra, e os portões da cidade foram incendiados. Também ouvi dizer que é território bárbaro, sussurrou outra mulher mais velha, concordando. Aquelas pessoas do território da Maré Vermelha não são apenas tribos selvagens do norte? Maria não respondeu, apenas apertou o manto com mais força e puxou delicadamente a filha para mais perto de si, envolvendo-a em um abraço. Ela já tinha ouvido falar do território da Maré Vermelha, mas apenas que Edmund, a filha do duque, parecia ter se casado com o Lorde de lá. Além disso, ela não sabia nada. Seria aquele um lugar ao qual ela poderia confiar o futuro de sua família? Mary pensou no mercado anual de flores da primavera na cidade da Alabarda de Gelo, e então olhou para a velha carruagem que seguia aos solavancos com o comboio. Neve e lama grudavam nas rodas. Ela até duvidou que o piso da carruagem aguentasse mais alguns dias. Uma rajada de vento frio passou por uma fresta e ela estremeceu. Ao entardecer, o último raio de sol se pôs atrás das montanhas. O comboio acampou ao pé da crista. Várias panelas grandes foram colocadas sobre a fogueira, e o mingau salgado dentro delas borbulhava com vapor. Smith entregou pessoalmente tigelas de madeira às grandes carruagens que acompanhavam o cortejo, na esperança de ver sua esposa e filha. Ele entrou na carruagem e no instante em que puxou a lona viu uma figura familiar no canto. Coma algo quente depressa, disse ele com um sorriso, entregando-lhe a tigela de madeira. Maria pegou a tigela de madeira, seus dedos tocando a madeira quente, mas ela não bebeu imediatamente. Smith, precisamos mesmo levar nosso filho para um lugar tão distante? Sua voz demonstrava profunda inquietação. Smith fez uma pausa por um instante e, como de costume, bagunçou delicadamente o cabelo dela. Quando chegarmos lá, disse ele suavemente, você vai entender. A noite caiu lentamente e o campo de neve ficou em silêncio. A carruagem central do acampamento ainda tinha uma vela acesa. Um jovem lorde estava sentado à luz da lamparina, delineando meticulosamente os futuros territórios e cidades da província da fronteira norte. E no vagão familiar no final do comboio, uma mãe embalava suavemente o filho para que adormecesse. Capítulo 297. Conquistando corações. Na tarde do 10º dia, a linha da neve recuou gradualmente e manchas de terra nua e marrom escura surgiram nas montanhas. O longo comboio finalmente parou com um baque surdo quando as rodas afundaram na beira da neve. Carruagens pesadas, uma após a outra, mais de 50 no total, estavam estacionadas ao longo da estrada da montanha. A grande equipe de escolta se dispersou, patrulhando os arredores. As famílias que acompanhavam os passageiros também desciam de suas carruagens para ajudar nas tarefas. Esse era o raro momento em que saíam das carruagens todos os dias. Maria desceu cuidadosamente da carruagem, segurando um pequeno pote. Sua saia estava úmida com a água do degelo, mas ela não se deu ao trabalho de enxugá-la. Em vez disso, segurava sua filha de 3 anos, Anne, com uma das mãos e ajudava outras mulheres a organizar os utensílios de cozinha na neve com a outra. Você sabia? A região da Maré Vermelha também é bastante fria. Ouvi dizer que toda aquela terra foi disputada e as casas foram incendiadas, mas não nos faltou comida durante toda essa viagem. O mingau de ontem tinha até carne. É que, estamos seguindo para o sul assim, parece que não tem fim. Maria baixou a cabeça, rasgando um pão sírio seco para alimentar o filho, seus movimentos parando ligeiramente sem reagir. Ela também não tinha certeza para onde aquela estrada a levaria agora. Ela só sabia que uma única palavra do Duque Edmund havia feito com que todos os cavaleiros da presa quebrada e suas famílias partissem com Louis. Na verdade, ela ainda guardava algumas pequenas queixas, mas não se atrevia a expressá-las, já que o Duque Edmundo era praticamente uma figura divina para eles. Mas honestamente, essa migração foi muito mais digna do que o exílio que ela havia imaginado inicialmente.
Não só as carruagens foram cobertas com cobertores grossos, como também foram distribuídos sacos de água limpa e tigelas de madeira. Mingau quente era entregue 3 vezes ao dia, e os cavaleiros patrulhavam com lâmpadas todas as noites, garantindo que estivessem a salvo de animais selvagens e bandidos. Mesmo que ainda tivesse dúvidas em seu coração, tudo aquilo certamente não lhe parecia um banimento, parecia mais uma recepção bem organizada. Mary estava sentada, encostada numa raiz de árvore, segurando Anne. A menina se apoiava cansada em seu ombro, os olhos ainda meio adormecidos e tímidos. Eu realmente não sei como será daqui a pouco, murmurou ela baixinho. Clop, clop, clop. De repente, sons de cascos se aproximaram à distância. Instintivamente, Mary ergueu os olhos e viu um jovem cavaleiro de cabelos escuros surgir diante de seus olhos, escoltado por vários outros cavaleiros. Ele cavalgava um cavalo de guerra branco como a neve, vestido com uma capa vermelho escura, sem armadura, apenas com um traje de montaria impecavelmente cortado que delineava sua figura esguia. Logo atrás dele vinha outra mulher. Ela cavalgava um cavalo de guerra castanho, seus longos cabelos azuis presos para trás, seu traje de montaria limpo e impecável, sua postura elegante e serena. Era Emily. Mary a reconheceu, filha do Duque de Alabarda Congelada e esposa do Lorde da Maré Vermelha. Levantem-se. Todos levantem-se. É Lord Louis, o senhor da Maré Vermelha. E a dama? É Emily, a filha do Duque. Imediatamente irrompeu um leve alvoroço perto das carruagens, e as pessoas junto às fogueiras levantaram-se para se curvar, com movimentos apressados, mas respeitosos. Mesmo à distância, as figuras com manto vermelho e cabelo azul eram como 2 chamas na neve, capturando instantaneamente a atenção de todos. Mary também se levantou lentamente, instintivamente apertando a filha contra si, mas percebeu que estava prendendo a respiração involuntariamente. Ela já tinha visto nobres antes, na cidade da Alabarda de Gelo, como esposa de um líder de esquadrão de cavaleiros. Teve a sorte de participar de banquetes de inverno com Smith algumas vezes, onde viu muitos nobres e até trocou algumas gentilezas com Emily 1 ou 2 vezes. Mas os nobres em sua memória eram de 2 tipos. Um tipo era rude e turbulento como o general, muitas vezes com forte cheiro de vinho e voz rouca. O outro tipo era altivo e presunçoso, mas frequentemente exibia um ar de arrogância desdenhosa e indiferença. No entanto, esse jovem lorde, que segundo rumores havia derrotado o rei bárbaro, era completamente diferente de todos os nobres que ela já tinha visto. Ele estava vestido de forma simples, sem espada ou armadura, e tinha apenas alguns guardas ao seu lado. Mas à medida que caminhava lentamente em direção à multidão, parecia emanar uma onda invisível, fazendo com que todos instintivamente se afastassem e olhassem para cima. Era um temperamento como a superfície de um lago na noite. Aparentemente calmos e tranquilos, mas sob aquelas sobrancelhas serenas, escondia-se claramente uma correnteza profunda. Louis já estava acostumado com sua aura de autoridade inerente, então não sentiu nenhum desconforto com esses olhares curiosos. Ele simplesmente percorreu a multidão com um olhar gentil, acenando ocasionalmente em cumprimento, sorrindo de vez em quando para as crianças, como um capataz inspecionando oficinas em um mercado, sem qualquer traço de condescendência. À medida que a multidão no acampamento se reunia gradualmente, sussurros baixos e olhares surgiam como uma maré. Louis estava de pé sobre um pequeno monte de neve e, sem um discurso preparado, falou de improviso. De fato, estive muito ocupado durante esse tempo e não pude vir vê-los antes. Vindo agora, sinto um certo remorso. Sei que para a maioria das pessoas, Território da Maré Vermelha é um nome desconhecido. Alguns de vocês estão preocupados com o futuro, o que é normal. Mas o que posso lhe dizer é que você não precisa se preocupar com essas coisas, porque você já faz parte da Maré Vermelha. Louis virou-se ligeiramente, com as mãos naturalmente cruzadas atrás das costas. Cada família receberá uma moradia independente, com os trâmites concluídos em no máximo 3 dias. Se você estiver disposto a trabalhar e tiver uma habilidade, também atribuiremos funções de acordo com suas capacidades, garantindo que ninguém fique ocioso e que ninguém seja forçado a fazer algo que não consegue. Além disso, ao chegarem ao território da Maré Vermelha, cada família receberá 50 moedas de ouro como taxa de assentamento. Ele fez uma pausa enquanto falava, com um leve sorriso de desculpas nos lábios, embora não seja muito, um pequeno gesto de minha consideração pessoal. Ouviu-se um murmúrio fraco na multidão, e Mary ouviu uma mulher ao seu lado soltar um suspiro discreto. Quanto aos seus maridos, ele elevou ligeiramente a voz. O tratamento dado aos cavaleiros da presa quebrada será aumentado em 30% em relação à base original. Equipamentos, cavalos e soldo militar serão todos pagos de acordo com os cavaleiros de primeira classe da Maré Vermelha. Eles me seguiram até aqui, e eu jamais os deixarei decepcionados. Seu olhar percorreu calmamente as carruagens e as famílias à sua frente, uma após a outra. Não me atrevo a prometer riquezas da noite para o dia, nem posso prometer uma jornada tranquila, mas posso garantir que todos que estiverem dispostos a criar raízes na Maré Vermelha receberão o respeito e as recompensas que merecem. Por um instante, o ambiente ficou tão silencioso que se podia ouvir um alfinete cair. E nesse silêncio, a menina nos braços de Mary se mexeu de repente. Mamãe. Sua voz era muito suave, mas chegou diretamente aos ouvidos de Louis. Louis virou a cabeça e viu a criança com olhos arregalados e redondos, espiando timidamente por baixo do cobertor. Ele então esboçou um sorriso gentil, chegando a se abaixar e ajoelhar diante da criança, perguntando suavemente: quantos anos ela tem? Maria ficou surpresa, levantando-se apressadamente para fazer uma reverência, com um toque de inquietação. Ela tem 3 anos, senhor, o nome dela é Anne. Anne é, ele repetiu baixinho, como se estivesse memorizando o nome. No território da Maré Vermelha, as crianças começam a estudar aos 6 anos. Mesmo que não possam se tornar cavaleiros, contanto que estejam dispostas a trabalhar duro, podem se tornar diáconos, contadores ou até mesmo administradores do território.
Então Louis ergueu os olhos, seu olhar percorrendo o ambiente. Todos os presentes, se tiverem alguma sugestão ou pergunta, podem apresentá-las agora. Ele falou sinceramente, mas depois que suas palavras terminaram, houve silêncio. Várias mulheres baixaram a cabeça, algumas crianças ainda olhavam secretamente para trás dele, mas ninguém disse nada. Alguns ficaram impressionados com o futuro que ele descreveu em suas palavras, enquanto outros se sentiram intimidados por seu status de lorde. Em todo caso, ninguém ousou falar primeiro. Vendo que ninguém falava, Louis acenou com a cabeça para vários cavaleiros da presa quebrada que estavam por perto, dando algumas instruções sobre a distribuição das carruagens familiares e os arranjos de acomodação. Após falar, ele montou em seu cavalo, pronto para partir. Emily já estava à espera junto a outro cavalo, e os dois cavalgavam lado a lado, atravessando a neve na direção do horizonte. A multidão finalmente respirou aliviada. A atmosfera tensa se dissipou como um estalo, e sussurros se espalharam imediatamente entre os vagões. Ele é o Louis, meu Deus, ele é tão jovem e tão bonito. Você acabou de ouvir? 50 moedas de ouro serão distribuídas diretamente. Meu Deus, isso é o salário de um ano inteiro de um cavaleiro de elite. É ouro de verdade. Pensei que ele fosse falar conosco sobre o bem maior do norte, mas ele imediatamente providenciou moradia, comida e até trabalho. Isso é direto demais. Eles não ouviram promessas vazias, nem foram exortados sobre glória e sacrifício. O que eles ouviram foi uma casa verdadeiramente pertencente à família, e trabalho se quiserem, terra se quiserem cultivar. Tratava-se do tratamento dos cavaleiros da presa quebrada, 30% maior do que na cidade da Alabarda Gelada. E essa promessa retumbante, ninguém que seguir a Maré Vermelha será maltratado. Este golpe foi desferido com muita precisão, atingindo o alvo em cheio. Elas haviam deixado para trás sua familiar alabarda congelada, com crianças, bagagem, panelas e frigideiras, tudo para acompanhar seus maridos em sua nova missão. O futuro era incerto, a jornada árdua. Quem não estava ansioso no fundo do coração? Mas então, um jovem lorde se colocou diante delas, dizendo-lhes pessoalmente, seus maridos merecem o melhor, e vocês também serão bem cuidadas. Essa sensação era completamente diferente daquela que eles haviam experimentado com os nobres altivos e poderosos que conheceram no passado. Não era mais os cavaleiros devem obedecer ao seu senhor, e vocês mesmos devem buscar suas próprias bênçãos, mas sim, já que vocês estão dispostos a vir comigo, eu os protegerei. Mary escutou em silêncio, com o olhar ainda fixo na direção em que Louis havia ido. Ela ainda segurava a filha, mas seus braços estavam visivelmente mais relaxados. Ela sempre foi cautelosa, até mesmo pessimista, e nunca esperou ter uma vida boa em um lugar como o norte. Mesmo quando Smith lhe dizia constantemente, não se preocupe, o senhor da Maré Vermelha é um homem capaz e generoso. Ela interpretou isso apenas como a defesa leal de seu marido. Mas hoje, ao ver Louis pela primeira vez, ela sentiu essa diferença. Não havia grandes promessas, nem autoridade imponente. Quando ele falava, seu ritmo não era acelerado, mas transmitia sinceridade. Ela sentia isso claramente, embora nunca tivesse se envolvido em assuntos governamentais. Ela olhou para Anne, acariciando-lhe suavemente o cabelo. Talvez, realmente vale a pena tentar acreditar. Os cavaleiros da presa quebrada são uma das forças militares mais poderosas de todo o norte atualmente. No passado, o Duque Edmund conseguiu estabilizar o norte durante décadas precisamente por causa das 3 ordens de cavaleiros de elite sob seu comando. Agora, o Duque havia lhe entregado o controle efetivo dessa legião, juntamente com suas famílias e descendentes inteiramente. Quanto aos escalões superiores como o comandante e o vice-comandante, Louis já havia estabelecido um entendimento preliminar com eles por meio de uma série de negociações e acordos mutuamente benéficos. Mas para os cavaleiros de patente inferior e média, para as famílias cansadas com seus filhos e pertences, cujas carruagens chacoalhavam durante a viagem, o nome Luiz Calvino parecia-me demasiado distante. Será que um jovem com menos de 25 anos realmente poderia liderá-los? Eles tinham dúvidas, suspeitas, cansaço e inquietação. Luiz não esperava que uma simples ordem conquistasse lealdade, e foi por isso que ele organizou especificamente essa inspeção. Não se tratava de uma ordem ou de uma palestra, mas sim de um investimento direto em generosas demonstrações de apoio financeiro e políticas concretas. As 50 moedas de ouro, um pequeno gesto de boa vontade, pareceram um luxo desnecessário para a maioria das pessoas. Mas, aos olhos de Louis, era um investimento mais barato. Apenas algumas carroças de moedas de ouro poderiam construir a confiança do novo lorde entre os membros de escalões inferiores de uma ordem de cavaleiros de elite. E isso era acessível para Louis, o dono da mina. Se você quer conquistar a lealdade de um exército, não basta tratar bem os generais, você precisa fazer com que a esposa, o filho e os pais de cada soldado sejam importantes para ele. Sinto que seguir você traz esperança. Essa é uma lógica muito simples e grosseira. Afinal, com 800 porções de comida disponíveis anteriormente, 6 golpes por segundo não representam um limite. É claro que os incentivos econômicos e materiais foram apenas o primeiro passo de Louis. A distribuição de moradias, os arranjos de emprego, os aumentos salariais militares e a taxa de liquidação de 50 moedas de ouro. Essas foram as maneiras mais superficiais, porém mais eficazes, de fazer com que as pessoas permanecessem em um nível físico. Mas o que ele realmente queria construir era um senso abrangente de pertencimento, do corpo ao espírito. Para calar as famílias de um militar, dinheiro por si só não basta. É preciso fazê-las falar em sua defesa. Essa é a especialidade de Louis, a construção da adoração pessoal. Ele não estava fazendo isso pela primeira vez.
Desde os tempos de Cidade da Maré Vermelha, ele aparecia no palco com o título de Gênio da Guerra, nas salas de aula com seu histórico de ter matado pessoalmente bestas mágicas e na boca do povo como um salvador. Claro, todas essas histórias eram verdadeiras, apenas expressas com um pouco de exagero artístico. Desta vez não foi diferente, embora não tenha sido possível alcançar o resultado desejado da noite para o dia. No entanto, Luís já tinha tido um bom começo. Na primeira noite após sua partida, as famílias de Presa Quebrada, que inicialmente reclamavam em voz baixa sobre se estabelecerem no deserto, não suspiraram mais. Junto à fogueira, o conteúdo de suas queixas havia mudado silenciosamente. Estou lhe dizendo, a aura dele é realmente diferente da daqueles jovens mestres ricos que eu já vi antes. Aqueles olhos, é como se pudessem ver através de você. A princípio, achei que já era um exagero ele lutar tão bem sendo tão jovem, mas agora que o vejo, ele é ainda mais bonito que meu marido. O importante é que ele não é só bonito. Aquelas coisas que ele disse eram para nós, família, certo? Você já ouviu falar de um lorde distribuindo dinheiro e providenciando casas pessoalmente? E olhem para a senhorita Emily ao lado dele, não formam um par perfeito? Parecem uma pintura juntos. Nos corações de muitas famílias de cavaleiros da Presa Quebrada, uma espécie de admiração pessoal floresceu silenciosamente, mesmo que eles só tivessem encontrado esse jovem lorde uma vez. Capítulo 298 – Algumas conquistas do território da Onda de Trigo. A carruagem sacudia ao percorrer a estrada lamacenta após a neve. Mary encostou-se à janela, cochilando, com a pequena Anne nos braços, enquanto o zumbido baixo das rodas da carruagem esmagava a neve em seus ouvidos. De repente, ela foi despertada por uma discussão abafada. Olhe lá fora. Meu Deus, que lugar é esse? Não pode ser território de Maré Vermelha, pode? Mary esfregou os olhos e, sonolenta, subiu até a janela da carruagem. Nesse instante, o comboio contornou lentamente uma pequena colina, e a cena diante dele se revelou subitamente. Naquele instante, Mary sentiu um nó na garganta. À medida que a carruagem subia lentamente a colina, a visão diante dele surgiu de repente. Abaixo, estendia-se um vasto vale fluvial, como se alguém tivesse esculpido uma fenda semelhante à de uma primavera no coração do inverno. Todo o território da Onda de Trigo se estendia pelo vale do rio, com estufas branco-prateadas refletindo ondulações cintilantes à luz do sol, como ondas agitadas por uma brisa suave. Nas encostas, casas redondas e semi-subterrâneas estavam dispostas ordenadamente, e amplas e retas estradas se estendiam como vias neurais conectando vilarejos, estufas e oficinas de processamento de grãos de forma compacta. Claro, o que mais impressionava era o campo sem fim e as milhares de pessoas empunhando arados de ferro e pás de madeira, lavrando a terra, semeando e carregando água. Gritos, canções de trabalho e o clangor de ferramentas de ferro subiam e desciam, como uma canção de primavera, tocando com paixão nesta terra outrora desolada e congelada. Uma senhora idosa na carruagem murmurou: onde no norte se encontra um lugar como este? Nem mesmo as propriedades fora da cidade da Alabarda Gelada são tão arrumadas. Uma criança ficou tão entusiasmada que quase pulou pela janela. Mamãe, olha, o bezerrinho ali está puxando um arado. Os chifres dele são brancos, é tão divertido. As famílias, já aglomeradas na carruagem, esticaram os pescoços para fora da janela e uma cacofonia de vozes irrompeu. Ao ouvir isso, um cavaleiro da Maré Vermelha que acompanhava o comboio sorriu, puxou as rédeas do cavalo e aproximou-se da carruagem, dizendo em voz alta: isto não é território da Maré Vermelha, senhoras. Este é o território da Onda de Trigo, apenas um local experimental sob o novo plano de Nosso Senhor. Ao ver os rostos perplexos na carruagem, o cavaleiro sorriu, com um claro senso de orgulho na voz. A cidade principal de Maré Vermelha é várias vezes melhor do que isto. Quando chegarem lá, saberão o que significa a verdadeira glória de Maré Vermelha. Mary observava os agricultores lavrando a terra do lado de fora da janela, o aroma da fumaça da cozinha e da terra se misturando enquanto o vento chegava às suas narinas. Este era o norte, outrora conhecido por sua desolação e aridez. Mas agora, alguém havia aberto uma nova passagem vital na terra congelada. Ela se lembrou da fome e do caos após a praga de insetos na cidade da Alabarda de Gelo, então olhou para a cena organizada e vibrante à sua frente e, por algum motivo, começou a ansiar pela cidade em que viveria e por sua vida futura. A brisa primaveril varria o vale do rio, trazendo consigo o aroma da terra úmida. O recém-construído salão do governo do território da Onda de Trigo erguia-se à beira do rio, com sua fachada esculpida com um motivo de sol circundado por espigas de trigo, o símbolo do território da Onda de Trigo. Embora seu interior não possuísse cúpulas douradas e cortinas de seda, transmitia uma sensação de poder constante e grandioso. Nesse momento, dezenas de chefes de aldeia, líderes de oficinas, responsáveis pelos registros de cultivo e supervisores já estavam sentados. E o ar estava carregado de tensão, enquanto o jovem lorde da Maré Vermelha permanecia sentado em silêncio na cabeceira da mesa. Luís não usava trajes suntuosos, apenas uma capa curta e escura, com a gola presa por um broche de prata dos Cavaleiros da Maré Vermelha. Esta foi a reunião de relatório de aragem de meados da primavera deste ano, e também a primeira reunião administrativa do território da Onda de Trigo presidida pessoalmente por Luís desde o fim da guerra. Ao verem o senhor pessoalmente depois de tanto tempo, todos experimentaram sentimentos complexos, entre empolgação e uma sutil reverência. Luís bateu levemente com a ponta dos dedos na mesa, sinalizando silêncio no salão, e falou em voz baixa: cavalheiros, a aração da primavera é fundamental para este ano. Embora a guerra tenha me mantido ocupado, sempre me lembrei deste assunto. Assim que sua voz se tornou baixa, os funcionários que antes cochichavam imediatamente silenciaram.
e até mesmo sua respiração ficou mais leve. Louis observou a sala acenando levemente com a cabeça. Fale, qual é a situação atual? O primeiro a se levantar foi Mick, esfregando as mãos à sua frente, os calos grossos produzindo um leve ruído de farfalhar. Ele não via Louis há muito tempo, então ainda estava muito nervoso. Meu senhor, bem, estou aqui para relatar o trabalho de aragem da primavera deste ano. Louis apoiou o cotovelo no braço da cadeira e deu um leve sorriso. Continue. Mick olhou para ele, sua voz gradualmente se estabilizando. No ano passado, nossa fazenda do território da Onda de Trigo cultivou um total de 3.066 hectares. Este ano expandiu para 5.866 hectares, quase o dobro. Nada mal. Louis assentiu levemente. Foi como um elogio casual, mas visivelmente relaxou os ombros de Mick. A área cultivada recentemente consiste principalmente em suaves encostas, zonas úmidas rasas e uma porção de planalto. Mick fez uma pausa e acrescentou. Conforme suas instruções, instalamos tubulações geotérmicas com antecedência, então o congelamento noturno não é mais um problema por lá. Louis ergueu uma sobrancelha, acenando com a cabeça para que ele continuasse. Este ano, Mick abriu seu livro de registros quanto às plantações, há muito mais variedades do que no ano passado. O Instituto de Pesquisa Agrícola selecionou várias novas sementes resistentes ao frio e de alto rendimento. Atualmente, a taxa de germinação das mudas nas estufas é de 92%, significativamente maior do que no ano passado. 92%? Louis repetiu suavemente com um ligeiro sorriso nos lábios. Mick não conseguiu conter o sorriso e continuou. Com base na taxa de semeadura deste ano, espera-se que a colheita de outono atinja 197 mil toneladas, o suficiente para alimentar 120 mil pessoas durante um ano inteiro. Nesse momento, ele coçou a nuca. Meu Deus, se os céus não colaborarem, nossos celeiros de trigo, receio, irão explodir este ano. Uma onda de risos contidos percorreu o salão do governo, e a atmosfera tensa relaxou instantaneamente alguns graus. Mick terminou de falar, sentou-se e todos aplaudiram, liderados por Louis. O clima ficou um pouco mais tranquilo e a tensão no coração de todos diminuiu um pouco. Em seguida, um homem alto, magro e de pele escura se levantou e fez uma reverência desajeitada. Este era André, um funcionário do recém-criado Departamento de Pecuária deste ano. Ele era originalmente um grande capataz de fazenda na província sudeste do Império, e foi apenas no ano passado que veio para o norte, recrutado por Louis com uma quantia considerável. André enxugou o suor da testa, seus lábios parecendo ligeiramente secos de nervosismo, informando a meu senhor, este ano, o número de cabeças de gado está muito melhor do que o esperado. Ele abriu o pergaminho que tinha na mão, apontou para a tinta impecável e respirou fundo antes de continuar. Em primeiro lugar, o gado bovino e ovino. Como construímos currais semi-subterrâneos protegidos para o gado nas colinas do norte, utilizando aquecimento geotérmico, a taxa de mortalidade foi metade da estimada. Dos 750 bovinos de lã grossa adquiridos no final do inverno passado, 689 sobreviveram com sucesso. O rebanho de ovelhas aumentou de 900 no ano passado para 3.100, principalmente ovelhas da raça Campo de Neve e cabras monteses de chifres curtos. Estamos experimentando a farinha de osso gigante como aditivo alimentar e o efeito é excelente, aumentando a produção de lã em quase 30%. Nesse momento, seus olhos brilharam um pouco e seu tom começou a carregar um toque de orgulho. Quanto às aves, 6 grandes galinheiros novos foram construídos este ano. O primeiro lote liberou 8.000 aves, e estima-se que 6.000 estarão prontas para o mercado neste verão. Gansos e patos também estão sendo testados em pequena escala, mas atualmente apenas como alimento complementar, não como principal fonte de alimento. Todos no salão assentiram levemente com a cabeça. Claramente, essa conquista superou as expectativas da maioria das pessoas. Há também o programa de reprodução experimental de animais mágicos que também está em andamento. Embora os números não sejam grandes, todos são indivíduos saudáveis. André fez uma pausa e, em seguida, olhou para Louis com um toque de cautela. Além disso, meu senhor, o lago do brilho da manhã que você mencionou já está em uso. Louis ergueu ligeiramente uma sobrancelha e perguntou em tom calmo. E quais são os resultados? Muito bem sucedido, meu senhor. A voz de André elevou-se claramente em meio tom. Alguém no corredor deu uma risadinha discreta, mas Louis simplesmente acenou com a mão, sinalizando para que ele continuasse. André fez uma pausa e, em seguida, ergueu o pergaminho com um toque de entusiasmo. Os 5 lagos do brilho matinal que escavamos foram colocados em uso, e o primeiro lote introduziu 3 espécies comuns de peixes, carpa prateada, carpa vermelha e brema branca do norte. Sua adaptabilidade é excelente. Ele fez uma pausa por um momento, sua voz baixando um pouco. Além disso, conforme suas instruções, tentamos criar o primeiro lote de peixes-fera mágicos no lago mais profundo. Embora não sejam numerosos, o bagre de juba vermelha e o bagre-lua de 3 olhos são mantidos em níveis seguros e estão atualmente em boas condições. Ao ouvir isso, Louis assentiu levemente, com um tom calmo, mas com um toque de aprovação. Muito bem, estabilize a escala primeiro. Não há necessidade de apressar a expansão. André, que havia sido elogiado, soltou um suspiro visível de alívio, com as orelhas ainda vermelhas, ao retornar ao seu lugar. Em seguida, Green levantou-se lentamente, com um grosso livro de registros em pele de carneiro colocado à sua frente. Meu senhor, ele fez uma leve reverência, abrindo a primeira página do livro Razão. Vou relatar sobre a população e os sistemas. Louis assentiu com a cabeça, pegou a xícara de chá quente da mesa e fez um gesto suave. Por favor, fale. No início deste mês, a população total registrada do território da Onda de Trigo era de 76.342 pessoas.
Todos soltaram um suspiro discreto. Esse número era surpreendentemente maior do que os dados do ano passado. Green prosseguiu. No ano passado, realocamos mais de 52 mil pessoas deslocadas. Este ano, recebemos mais de 18.072 solicitações de realocação. O sistema de registro domiciliar está se tornando mais completo, e as estatísticas iniciais de vinculação familiar e de serviços de trabalho foram concluídas. Louis pousou a xícara de chá com o olhar ligeiramente desviado. Tantos assim? Isso significa que nossa segurança alimentar lhes deu confiança suficiente. Sim, meu senhor. Green ergueu o olhar, com uma expressão extremamente séria. Em todo o norte, este é o único lugar onde os deslocados podem se estabelecer e prosperar com suas famílias. Ao ouvirem essas palavras, um sentimento incontrolável de orgulho surgiu nos rostos de todos no salão. Além disso, Green se voltou para o segundo volume do livro Razão. Este ano é crucial para a implementação do sistema. O primeiro lote de certificados de direitos do cidadão da Maré Vermelha já foi distribuído. Certificados de direitos do cidadão? Louis ergueu ligeiramente uma sobrancelha, olhando para Green, como se o estivesse orientando a explicar aos outros, embora ele próprio tivesse criado essa política. Green explicou imediatamente, desde que o registro domiciliar seja concluído e as obrigações básicas de serviço sejam cumpridas, é possível obter um certificado de direitos do cidadão. Com esse certificado, a pessoa pode herdar uma casa, ter acesso prioritário aos direitos à educação dos filhos, à assistência médica e a subsídios em caso de desastres. Nesse momento, os olhos de vários chefes de aldeia brilharam. Eles sabiam o que aquilo significava. Para os deslocados, não se tratava apenas de ter o que comer para sobreviver, mas também de ter esperança para a próxima geração. E a classificação profissional também está progredindo. O tom de Green mudou, e ele começou a folhear outra folha fina de formulários. No ano passado, a maioria dos novos cidadãos eram trabalhadores não qualificados. Após o treinamento profissional, surgiu o primeiro grupo de novas categorias profissionais, incluindo trabalhadores agrícolas, técnicos de irrigação, preparadores de fertilizantes e até mesmo reparadores de estufas e trabalhadores de manutenção geotérmica. Louis sorriu ao ouvir isso. Isso mostra que todos estão começando a encontrar seu lugar. Além disso, para incentivar o nascimento, o departamento médico implementou o projeto Bebê Aquecido este ano. Green levantou ligeiramente a mão, e o funcionário responsável pelos registros ao lado dele entregou um livreto fino à mesa: berços térmicos para bebês, rações alimentares para mães, acompanhamento do parto. Essas 3 medidas foram implementadas simultaneamente, e o número de recém-nascidos neste trimestre chegou a 613, o dobro do ano passado. Dessa vez, muitos funcionários soltaram pequenos suspiros de admiração. Para as terras geladas do norte, esse número era quase um milagre. Louis bateu levemente com a ponta dos dedos na mesa. Lembrem-se, esses bebês são as futuras vítimas da Maré Vermelha. Deem a eles a melhor proteção possível. Ao ouvirem isso, todos assentiram em concordância. Por fim, Green virou-se para uma página com uma lista carimbada em vermelho. Devido à implementação das recompensas políticas do ano passado, o ranking de cultivo deste ano registrou uma competição acirrada entre aldeias e comunidades, com um aumento de eficiência de quase 30% em comparação com o ano passado. As 3 aldeias com melhor desempenho alcançaram uma velocidade média de semeadura 2 vezes maior que a do ano passado. Os chefes das aldeias sentados nas primeiras filas da reunião não conseguiam conter o sorriso, trocando olhares, claramente orgulhosos de suas conquistas. Louis recostou-se ligeiramente na cadeira, batendo levemente com a ponta dos dedos na mesa, enquanto seu olhar percorria os dados e gráficos. 5.866 hectares de terra cultivada, 76 mil habitantes registrados. Um projeto preliminar de criação de animais mágicos domesticados. Esse era o projeto que ele havia idealizado pessoalmente, o plano que o fizera ficar acordado até tarde escrevendo em sua mesa. Ele deveria ter se preparado para tudo isso, mas quando os números específicos e os resultados reais lhe foram apresentados, ele não pôde deixar de suspirar baixinho em seu coração. Eles se saíram ainda melhor do que eu imaginava. Essas pessoas, Mick, Green, André e até mesmo aqueles chefes de aldeia, líderes de oficina e funcionários responsáveis pelos registros de cultivo, podem ter vindo de origens diferentes, originalmente apenas pessoas deslocadas, escravos, artesãos, soldados, mas agora, cada um deles poderia se sustentar por conta própria. Isso significava que Louis não era mais o jovem lord que precisava estar presente e supervisionar meticulosamente cada detalhe. Ele definiu a direção para eles, e eles puderam trilhar seus próprios caminhos. O território da Maré Vermelha estava finalmente começando a se tornar uma máquina verdadeiramente funcional. Após um momento de silêncio, Louis falou em tom suave: sei que estes dias não têm sido fáceis. Muitos de vocês vieram da guerra, da fome e do exílio com filhos com cicatrizes, sem sequer saber onde iriam se estabelecer amanhã. Ele fez uma pausa por um momento, depois elevou a voz: mas agora, vejam suas conquistas. Vejam este vale do rio, estas estufas, estas colinas cheias de fumaça de cozinha. Vocês não apenas sobreviveram, como também deram nova vida a esta terra congelada. Os alimentos que vocês produzem salvarão todo o norte. Ao terminar de falar, um leve sorriso surgiu nos lábios de Louis. Muito bem. Claro, você precisa se sair ainda melhor da próxima vez. Consegue? Nesse instante, todos no salão do governo se levantaram quase instintivamente. Sim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 299. Revolução da Tecnologia Agrícola.
O sol da primavera brilhava sobre o vale do rio, a linha da neve havia recuado recentemente, e o solo congelado sob seus pés ainda carregava uma umidade fria. O ar era uma mistura de aromas, o cheiro úmido e herbáceo da terra negra revolvida, o leve odor azedo de fertilizante de ossos trazido pelo vento e o calor da fumaça da cozinha. As rodas da carroça rangeram sobre o cascalho, produzindo um leve ruído de rangido, e pararam lentamente ao lado da estrada principal. Após a reunião, Louis não voltou correndo para a cidade principal da Maré Vermelha. Em vez disso, preferiu ficar e verificar com os próprios olhos se os números que ouvirá na reunião eram verdadeiros. Algumas coisas não podem ser compreendidas a partir de alguns livros contábeis e uma única reunião. A importância do território da onda de trigo agora superava até mesmo a de qualquer outro território dentro do território da Maré Vermelha. Era o futuro celeiro do norte, e o futuro de centenas de milhares de pessoas dependia disso. Portanto, logo na manhã seguinte, ele trouxe Green e partiu pessoalmente para uma visita de inspeção. Fossem novas técnicas agrícolas, criação de feras monstruosas ou aqueles campos experimentais que ainda não haviam se concretizado, somente vê-los com os próprios olhos poderia tranquilizá-lo. Louis desceu da carruagem e apertou os olhos, olhando para fora. Milhares de agricultores labutavam entre os sulcos, entre gritos e o clangor contínuo de arados e pás de ferro. Green caminhava ao lado de Louis, segurando um grosso livro razão de pele de carneiro. Mick vinha atrás, com um sorriso de orgulho evidente no rosto. Senhor, esta área é a principal zona agrícola, onde se encontra a maioria das novas variedades com as quais experimentamos no ano passado, relatou Green em voz baixa enquanto caminhavam. 30% dos campos aqui estão equipados com tubulações de irrigação geotérmica, e a taxa de germinação das mudas é 12 pontos percentuais maior do que o esperado. Louis assentiu levemente, abaixou-se e afastou um grupo de mudas aos seus pés. A terra negra estava úmida e as raízes profundamente fincadas. Os agricultores que trabalhavam nas proximidades já haviam notado há muito tempo a chegada de seu grande senhor. Eles não se aglomeraram imediatamente ao redor, pois ninguém ousava perturbar o jovem senhor da Maré Vermelha. Mas os trabalhadores com enxadas que já estavam trabalhando rapidamente, de repente começaram a revolver a terra com quase 3 vezes mais força, manejando suas enxadas a um ritmo de 6 por segundo. Os jovens carregadores de água corriam incrivelmente rápido, como se tivessem asas nos pés, e até o ritmo dos gritos à distância parecia acelerar uma batida. É claro que de vez em quando as pessoas não conseguiam evitar olhar para Louis, com os olhares cheios de fervor, como se estivessem diante de um salvador. É esse o senhor? Perguntou um novo agricultor ao seu companheiro em voz baixa, sem nunca parar de arar. Quieto, não fale bobagens. Fique de pé, peito estufado, e faça bem o seu trabalho, repreendeu o velho fazendeiro ao lado dele em voz baixa, mas seus olhos não puderam deixar de lançar um olhar furtivo. Louis percebeu os olhares, sorriu levemente e caminhou em direção ao sulco mais próximo. A terra está bem cultivada, disse ele em voz baixa. A mão do agricultor, que segurava a pá de ferro, apertou-se de repente. Seu rosto ficou vermelho como um tomate, e ele gaguejou por um longo tempo antes de finalmente conseguir articular uma frase. Obrigado, senhor. Continue com o bom trabalho. Louis deu um tapinha no ombro calejado dele, depois se virou e saiu. O fazendeiro permaneceu imóvel até que Louis se afastasse, então abruptamente enxugou os olhos com a manga. Não podemos desonrar o senhor. Ele respirou fundo, baixou a cabeça novamente e brandiu a pá com ainda mais velocidade. Ao final do sulco, um poço de irrigação geotérmica recém-construído permanecia silencioso. Sua abertura estava coberta por um pesado disco de metal, sua superfície envolta por uma leve névoa, e um calor sutil emanava dele. Louis aproximou-se lentamente, suas botas compridas afundando suavemente na terra negra, macia e úmida. Ele semicerrou os olhos ligeiramente, tocando o disco de metal com a ponta dos dedos, sentindo uma sutil flutuação de temperatura. Green estava ao lado dele, segurando o grosso livro razão de pele de carneiro, e o apresentou com um toque de orgulho na voz. Senhor, este é o conceito de tubulação geotérmica que o senhor propôs naquela época, e agora é o sistema de terceira geração. A água geotérmica superficial é introduzida nos campos através de condutos de camada dupla, mantendo uma temperatura superficial estável de 3 graus Celsius acima do ponto de congelamento, de modo que a geada deixa de ser uma ameaça. Além disso, os artesãos o reestruturaram 2 vezes, reorganizando os canos para que a distribuição de calor seja mais controlável, não mais como antigamente, quando metade das mudas morria cozida. Agora podemos até ajustar manualmente a temperatura da água, aquecendo os campos antecipadamente quando necessário para amadurecer as colheitas. Se tudo correr bem, a primeira colheita de trigo verde na suave encosta da margem norte deste ano será feita 2 semanas antes do habitual. Louis escutou em silêncio, abaixando-se para afastar um pequeno torrão de terra preta e úmida, revelando os brotos verdes recém-descobertos. Está amadurecendo muito mais rápido do que eu esperava. Ele lembrou que sua ideia inicial era apenas uma aplicação rudimentar de aquecimento geotérmico que consistia, no máximo, em introduzir calor no solo para evitar danos causados pela geada e promover a germinação precoce. Ele não esperava que em apenas alguns anos, esses artesãos e agricultores, trabalhando juntos, refinariam a ideia inicial em um sistema completo, zoneamento de calor, válvulas de controle de temperatura e condutos de camada dupla, profundos e rasos, muito mais precisos do que ele havia imaginado. Eles não estavam mais apenas executando as ordens de Louis, estavam criando tecnologia agrícola exclusiva do norte. No entanto, Louis rapidamente recompôs seus pensamentos, seu olhar percorrendo a boca do poço, e ele franziu levemente a testa. No entanto, Green endireitou-se imediatamente. Senhor, por favor, instrua-me.
A manutenção da placa metálica e das válvulas da cabeça do poço deve ser mais frequente, disse Louis, levantando a mão e apontando para a borda do poço. Embora o calor seja ajustável quando muitos minerais se acumulam nos canos, ou quando as vedações envelhecem e falham, isso leva à compactação localizada do solo. Se grandes áreas endurecerem, todo o campo ficará arruinado. Green assentiu solenemente. Entendido, senhor. Ele se virou e instruiu o funcionário responsável pelo registro de cultivo que o acompanhava. A partir de hoje, a inspeção da cabeça do poço e a manutenção do oleoduto serão prioridade máxima. Patrulhem e inspecionem diariamente, não serão tolerados erros. Sim. Vários funcionários da gravadora responderam quase imediatamente. Em seguida, a equipe de inspeção caminhou lentamente ao longo da borda do campo, na direção sudeste do Vale do Rio. O ar estava úmido e quente, acompanhado por um cheiro azedo, ligeiramente adocicado e com um toque de peixe, como o aroma de lama pós-neve misturado com algum estranho líquido medicinal. Ao contornarem uma suave encosta, uma área cultivada especial surgiu diante de seus olhos. O solo aqui era mais escuro do que em outros campos, e uma névoa branco-acinzentada permeava os sulcos revolvidos. Diversos artesãos usando máscaras de couro e luvas de proteção operavam colheres de madeira de cabo comprido, espalhando uniformemente uma pasta fertilizante de ossos de cor branco leitosa nos sulcos. Ocasionalmente, uma ou duas gotas respingavam, brilhando com um leve tom branco azulado sob a luz do sol. Sr. Green parou, deu um passo à frente com seu livro Razão. Está a área de cultivo enriquecida com fertilizante de ossos que o senhor aprovou para testes piloto, e que agora foi estendida a 3/10 de toda a terra cultivada no território. Louis aproximou-se, agachou-se e estendeu a mão para afastar um pequeno torrão de terra manchado com a pasta de fertilizante de ossos. Ele podia sentir um leve calor, como se o próprio solo estivesse respirando. Este fertilizante ósseo é feito a partir de ossos fervidos de formigas gigantes do gelo. Misturamos tutano ósseo com cinzas de grama e pó clara para criar uma pasta óssea leitosa. Sua concentração de nutrientes é 3 vezes maior que a de fertilizantes comuns, aumentando significativamente a força das raízes das plantas e o tamanho dos grãos. Enquanto Green falava, vários artesãos ao longe carregavam grandes barris cheios de pasta de ossos, movendo-se com cautela, com medo de desperdiçar sequer uma gota. Um alquimista agrícola estava por perto, seu tom ainda carregando um toque de emoção. Inicialmente foi apenas um experimento acidental na oficina de alquimia. Originalmente queríamos apenas ver se a medula óssea dos gigantes de gelo poderia ser extraída para fins medicinais. Ele fez uma pausa, olhando com olhos complexos para a montanha de esqueletos empilhados ali perto. Quem diria que esses gigantes, outrora abundantes nas planícies nevadas, se tornariam os melhores nutrientes para revitalizar a terra? Louis virou a cabeça e os galpões distantes apareceram à vista. Aquela era uma oficina temporária específica para o processamento de carcaças gigantes. Esqueletos, imponentes como pequenas montanhas, estavam cuidadosamente empilhados. Costelas e ossos dos braços já haviam sido cortados por artesãos, e o tecido residual de cristais de gelo removido, aguardando transporte para os caldeirões de alquimia para refinamento adicional. A luz do sol brilhava sobre aqueles ossos azul claros, causando uma sensação indescritível de arrepio e admiração. Louis observava em silêncio, um traço de emoção irônica agitando-se em seu coração. Graças a Titus, Titus havia forçado todos os gigantes de gelo a se espalharem para o sul, numa tentativa de esmagar o norte de uma só vez. Ele não esperava que esse desastre, com corpos de gigantes de gelo por toda parte, se tornasse o tesouro mais precioso do território da Onda de Trigo. E ele, em virtude de sua posição como Senhor da Maré Vermelha, havia trazido quase todos os corpos gigantes para o seu controle, o suficiente para durar 10 anos. A medula óssea podia ser transformada em fertilizante para revitalizar terras áridas, e o pó de osso triturado misturado à ração podia ser usado para enriquecer a comida de feras monstruosas. Era simplesmente transformar lixo em tesouro. Continuem a expandir o uso de fertilizante ósseo. Louis exalou lentamente, dando uma instrução discreta. Mas lembrem-se de marcar os limites entre as áreas irrigadas com lama óssea e as áreas regulares. Não deixem que se misturem. Green assentiu imediatamente, registrando o pedido. Mick já estava discutindo animadamente em voz baixa com vários alquimistas agrícolas, claramente pensando em como aumentar ainda mais a produção. Após inspecionarem o território por um tempo, Louis e Green continuaram pela estrada principal em direção aos campos experimentais. Ao contrário das extensas e movimentadas fazendas que tinham visto antes, esta área era tranquila e cautelosa, pois era usada para testar alguns itens milagrosos, embora esses itens geralmente não fossem muito eficazes. Vários jovens aprendizes de alquimia estavam ajoelhados na lama, segurando réguas de madeira e potes de cerâmica, gesticulando enquanto espalhavam cuidadosamente uma camada de pó branco fino. O ar estava impregnado com um leve e pungente cheiro de limão. Green parou, abriu seu livro Razão e explicou suavemente a Louis. Este é o campo experimental para o método mágico de melhoramento do solo com cal. Você mencionou anteriormente que os pântanos de alta altitude tinham acidez excessiva, o que era desfavorável ao crescimento das raízes dos cereais. Então os artesãos queimaram pó de cal branca para regular o equilíbrio do pH do solo. Louis assentiu com a cabeça, seu olhar pousando em uma muda de trigo que parecia normal, mas tinha as bordas das folhas queimadas. Green balançou levemente a cabeça, suspirando. É que quando a quantidade de cinzas não é bem controlada, as mudas acabam queimadas até a morte. Ainda precisa de mais aprimoramento. Um jovem aprendiz de alquimista que estava por perto ouviu claramente isso e gaguejou. Se senhor, peço desculpas por tê-lo desapontado. Louis sorriu, não repreendendo, mas dando um tapinha leve no ombro do aprendiz. O fracasso faz parte da jornada, e você já se saiu muito bem. Ao ouvir isso, o jovem artesão imediatamente se emocionou, como se tivesse recebido um estímulo mental. Nós vamos tentar mais 100 vezes.
até não queimarmos mais nenhuma muda. Louis pensou consigo mesmo, você é Edson. Mas aparentemente ele ainda oferecia sorrisos encorajadores. Continue com o bom trabalho. Mais a oeste havia uma encosta aberta e ondulada onde o vento uivava. Vários artesãos estavam ajustando um alto moinho de vento de madeira, cujas engrenagens rangiam. Esta é a bomba eólica circulatória de terceira geração, disse Green, olhando para as pás do moinho de vento. O princípio é combinar energia hidráulica e eólica, usando os ventos das monções para acionar o bombeamento para a irrigação. Ela foi feita com base em seus projetos anteriores. Ah, é? Louis ficou ligeiramente surpreso, mas logo se lembrou. Isso foi há 2 anos, antes de o território da Maré Vermelha ter estabelecido o território da Onda de Trigo. Baseando-se em suas memórias de sua vida anterior, ele havia desenhado casualmente muitas coisas em pergaminho, e este moinho de vento era naturalmente uma delas. Em suas vagas lembranças de sua vida passada, ele conseguia até mesmo recordar vagamente os cataventos giratórios e a cena da água sendo despejada de uma posição elevada. Mas os detalhes técnicos reais, as relações de engrenamento, os cálculos de torque e os ângulos de tensão das pás do vento, ele não entendia nada disso, pois não era um engenheiro profissional. Então, ele simplesmente desenhou alguns diagramas de seção transversal aparentemente razoáveis de memória, marcou conceitos como usar o vento para impulsionar a água e recirculação por gravidade ao lado deles e, em seguida, entregou o pergaminho ao bairro dos artesãos para que eles inventassem e aperfeiçoassem. Quanto à possibilidade de ser construído, ele não tinha grandes esperanças. Mas agora, um moinho de vento de madeira com 2 andares de altura estava diante dele, suas pás girando lentamente, e o som fraco da água saindo dos canos. Ainda parecia um tanto irreal. Nesse instante, uma rajada de vento passou e as enormes cataventos giraram, fazendo com que a água nos canos inferiores jorrasse. Vários artesãos comemoraram imediatamente. Funcionou! Funcionou! Mas momentos depois, o vento mudou de direção, os cataventos pararam e o som da água desapareceu rapidamente. Os sorrisos nos rostos dos jovens artesãos congelaram imediatamente. Green balançou a cabeça e sussurrou para Louis. A eficiência ainda é instável, muito dependente da energia eólica. Estamos pesquisando outras soluções alternativas de propulsão. Mas Louis apenas olhou para aqueles rostos jovens e suados, com um sorriso surgindo em seus olhos. Muito bem. Continuem encontrando soluções e lembrem-se de dar recompensas extras aos artesãos que construíram este moinho de vento. Sim, Green anotou imediatamente. Na verdade, existiram muitas outras invenções e criações estranhas além dessas. Sob o planejamento de Louis, o Distrito Artesanal e o Instituto de Pesquisa em Alquimia do Território da Maré Vermelha poderiam ser considerados o berço técnico mais promissor do norte ou mesmo do mundo. Um grande número de excelentes artesãos foi recrutado com altos salários, enquanto os artesãos comuns foram treinados por meio de um sistema de aprendizado, com cada aprendiz orientado por um mentor sênior. Com o passar do tempo, o território da Maré Vermelha adquiriu, assim, um grande número de excelentes artesãos e alquimistas. Mais importante ainda, Louis tinha uma política quase extravagante. Desde que alguém propusesse um novo conceito ou concluísse um protótipo, teria a chance de receber uma recompensa em moedas de ouro, variando de 3 moedas de ouro a quantidades ilimitadas. Nesse ambiente, os artesãos dedicavam-se à invenção e à criação com um zelo quase fanático. Além das diversas tecnologias já demonstradas, o Instituto de Pesquisa também abrigava inúmeros protótipos bizarros. Por exemplo, botas de combate autoaquecidas para neve, ferramentas agrícolas que imitavam cascos e garras de animais, protótipos de veículos movidos a energia eólica semi-acabados, e dezenas de dispositivos estranhos e sem nome. Alguns tiveram sucesso, outros fracassaram. E algumas, desde o início, estavam destinadas a ser tentativas insanas, mas Louis nunca as interrompeu, chegando até a incentivar esse tipo de criatividade. A tecnologia agrícola era a principal prioridade entre essas. Os incentivos de bônus de Louis eram extremamente generosos. Qualquer ideia relacionada ao plantio, irrigação ou aumento da produtividade, mesmo que tivesse apenas uma pequena chance de sucesso, seria recompensada com uma generosidade quase insana. Por exemplo, o jovem aprendiz de alquimista que descobriu acidentalmente o fertilizante de osso de gigante de gelo recebeu 200 moedas de ouro por apenas um experimento, quase desmaiando de alegria. Desde então, os artesãos e alquimistas da Maré Vermelha, como cães farejando sangue, foram atraídos para o território da Onda de Trigo. Alguns alquimistas viajaram da cidade da Maré Vermelha através do vento e da neve, enquanto alguns artesãos simplesmente mudaram suas famílias inteiras para o Vale do Rio do território da Onda de Trigo, apenas para participar dessa febre da tecnologia agrícola. Foi esse incentivo permissivo que transformou toda a Maré Vermelha, especialmente o território da Onda de Trigo, em uma fonte inesgotável de inspiração, com novas coisas surgindo uma após a outra em apenas um ano. Era como se qualquer pessoa pudesse propor uma ideia não convencional ali, e então alguém estaria realmente disposto a ajudá-la a torná-la realidade. Alguns desenvolveram novos métodos para destilar fertilizante de ossos, outros pesquisavam bombas de água movidas a vento, e alguns até propuseram usar a energia térmica de carcaças de animais monstruosos para aquecer estufas. Algumas provaram ser viáveis, outras foram ridicularizadas como um disparate alquímico, e outras ainda aguardavam milagres nas mesas experimentais cobertas de papéis no bairro dos artesãos. Ideias e esforços se entrelaçaram, impulsionando uma pequena revolução tecnológica que se desenrolou lentamente no território de Louis. Capítulo 300 – Área de criação de gado do território da Onda de Trigo. Após deixar os campos experimentais, Louis seguiu direto para o próximo local sem parar.
O ar era uma mistura do frescor adocicado da grama, do odor do gado e do leve cheiro azedo da ração, com um rangido distante e fraco dos moinhos de vento girando. Lord Louis, estamos quase lá. Esta é a área de criação de gado, disse Green em voz baixa. Louis ergueu os olhos, e através das colinas onduladas, um vasto e organizado rancho se estendia diante dele. Os 5 principais pastos para gado bovino e ovino estavam dispostos como um tabuleiro de xadrez, com cercas de madeira que, à distância, pareciam marrom escuras, tão robustas quanto muralhas de uma cidade. Mais adiante havia lagoas, cujas águas límpidas refletiam o céu, com cardumes de peixe saltando e desaparecendo na superfície. Sob a luz do sol, centenas de cabeças de gado e ovelhas pastavam tranquilamente dentro dos cercados. De vez em quando, um domador dava um assobio curto e o rebanho se reunia imediatamente, como se puxado por uma mão invisível. Artesãos, pastores e aprendizes cruzavam os caminhos, mas não havia nenhum caos. Todos desempenhavam suas funções, tudo estava em ordem, como se uma máquina gigante funcionasse silenciosamente. Melhor do que eu imaginava, pensou Louis. Ele conhecia cada política que havia formulado, cada fundo que havia aprovado e cada ordem que havia assinado. Ele também havia recebido inúmeros relatórios e informações do sistema diário de inteligência, o que o tornava quase completamente familiarizado com a área. Mas quando aqueles números frios se transformaram na cena real diante de seus olhos pela primeira vez, isso ainda aqueceu um pouco seu coração. Lord Louis, com um grito ligeiramente rouco, um homem de meia idade aproximou-se apressadamente. Esse era André, o domador-chefe de feras da área de pecuária do território da Onda de Trigo. André era alto e robusto, com a pele um tanto áspera, e seu uniforme de artesão estava sujo de poeira por causa da corrida. Ele parou a poucos passos de distância e fez uma reverência desajeitada, mas respeitosa. Louis assentiu levemente com a cabeça. Não precisa de formalidades, André. Você se saiu muito bem. Com essa breve frase, os ombros tensos de André relaxaram instantaneamente. Ele baixou levemente a cabeça, disfarçando a respiração ofegante. Jamais imaginara que chegaria a esse ponto. André fora outrora apenas um capataz na fazenda da família Calvin. Embora possuísse a força de um cavaleiro aprendiz e compreendesse algumas maneiras de criar criaturas mágicas, ele era, em última análise, uma figura desconhecida. E a pedido de Louis, a família Calvin transferiu muitos profissionais de nível médio do setor pecuário para apoiar a Maré Vermelha. Inicialmente ele acreditou que aquilo era um exílio. Todos sabiam que o território do norte era uma terra desolada, um cemitério no deserto congelado. No entanto, a realidade era completamente diferente. Ao chegar ao território da Onda de Trigo, ele não apenas recebeu moradia estável, mas também reconhecimento e importância inesperados. Durante o primeiro encontro, Louis pareceu perceber seu talento para domar feras, promovendo-o excepcionalmente a chefe domador de feras e concedendo-lhe autoridade para gerenciar milhares de pessoas. Ele pôde até mesmo levar sua esposa e 2 filhos para o território do norte, onde viveram em uma casa espaçosa e luxuosa e comeram comidas que ele jamais ousara sonhar. Tudo isso teve origem na pessoa que o antecedeu, o jovem Lord Louis. Obrigado pela sua confiança, Lord Louis. André forçou um sorriso, mas continuou com a postura ereta, as palmas das mãos levemente suadas. Então, ele conduziu Louis lentamente pelo caminho de lajes, e a área de criação de gado do território da Onda de Trigo foi se revelando gradualmente à sua frente. De perto, a escala era maior do que se imaginava, mas surpreendentemente organizada. Cercas de madeira dividiam os pastos em áreas de tamanhos variados, como linhas de defesa robustas. Os artesãos estavam agachados junto a uma cerca, verificando cuidadosamente se as estacas de madeira estavam soltas, e ocasionalmente martelando rebites de cobre para apertá-los firmemente. Não muito longe dali, várias crianças carregando cestas pequenas estavam descalças, adicionando ração aos coxos. De vez em quando, uma vaca mugia suavemente e ovelhas pastavam tranquilamente sob o sol. Dos galinheiros e lagos de gansos vinham o bater de asas e chamados ruidosos. Esta é a área comum de curral para gado, disse André com voz firme ao apresentar o local, após tê-lo ensaiado mais de uma vez na noite anterior. Ele fez uma leve reverência e ergueu a mão, apontando para um amplo curral de ovelhas à frente. O rebanho de ovelhas aumentou de 900 no ano passado para 3.100. São principalmente ovelhas da raça merino do Campo Nevado e cabras monteses de chifres curtos. Rebanhos de ovelhas brancas como a neve, como ondas revoltas sob a luz do sol, ocasionalmente erguiam a cabeça para observar os visitantes. Dos 750 bovinos de pelagem espessa comprados no final do inverno passado, 689 estão vivos atualmente. Ao ouvir isso, André não pôde deixar de estufar o peito. Implementamos um sistema de seleção de vacas reprodutoras, reunindo as melhores vacas da aldeia para a reprodução, e a taxa de sucesso inicial atendeu às expectativas. Você se saiu muito bem, concordou Louis, assentindo com a cabeça. André então apontou para uma prateleira de madeira em um dos lados, onde etiquetas de cobre cuidadosamente dispostas estavam penduradas, com números inscritos em tinta em suas superfícies brilhando à luz do sol. Esses são os sistemas que o senhor propôs naquela época, Lord Louis, disse André com um toque de admiração na voz. Na verdade, o projeto original de Louis era marcar cada animal com uma etiqueta na orelha, usando rebites de cobre e números impressos em tinta para registrar as informações. Mas Bradley calculou posteriormente o custo e percebeu que seria quase impossível de implementar. Além de consumir uma grande quantidade de metal, também exigiria uma enorme equipe de arquivistas para manter o sistema atualizado. Então Louis propôs um acordo. Cada cerca corresponde a um identificador unificado.
gado. Somente os dados de todo o gado dentro daquele pasto específico, incluindo horário de nascimento, histórico de doenças e responsável pela alimentação, precisariam ser registrados centralmente nos arquivos. André olhou para a estrutura de madeira, seu tom ficando um pouco mais entusiasmado. Graças à sua estratégia, Lord Louis no passado, os pastores se viravam puramente pela experiência, e quando uma epidemia irrompia, muitas vezes tudo virava um caos. Agora basta abrir os arquivos para que cada entrada fique clara à primeira vista. Não só a prevenção de doenças é rápida, como também os registros de crescimento do gado são claros. Ele ergueu ligeiramente o olhar para Louis, com genuína admiração nos olhos. Para ser honesto, Lord Louis, só este sistema já facilitou muito a gestão do gado da onda de trigo. Louis não disse muita coisa, mas um sorriso imperceptível passou rapidamente por seus lábios. Mais alguns passos levaram à construção dos 6 grandes galinheiros recém-construídos. Pequenas janelas foram recortadas nas finas paredes de madeira, e a luz do sol inundava o local, iluminando uma mistura de penas brancas e amarelas que batiam e voavam por todo o galinheiro. Este ano foi introduzido o primeiro lote de 8.000 frangos, e estima-se que 6.000 estejam prontos para o mercado até o final do verão. André acrescentou, gansos e patos estão sendo criados em pequena escala para fins de teste, servindo como alimento complementar. Ele havia dito tanta coisa de uma só vez e finalmente soltou um suspiro de alívio, mas seu corpo permanecia tenso. Luiz caminhou e observou a divisão dos pastos, o fluxo dos canais de irrigação, a ventilação dos galinheiros. Ele examinava cada detalhe com um olhar ligeiramente crítico. Mas após observar tudo, ele ficou muito satisfeito, interrompendo seus passos apenas diante de uma área de abate um pouco desarrumada. Havia várias manchas de sangue não lavadas no chão, e um cheiro persistente de peixe pairava no ar. Louis franziu ligeiramente a testa, mas não se irritou. Simplesmente olhou para André. O abate não está suficientemente padronizado. Sua voz era suave, mas fez com que André se endireitasse imediatamente. Louis explicou gentilmente, não é que eu proíba o abate de gado e ovelhas, mas o abate tradicional permite que o cheiro de sangue se dissipe lentamente, o que pode atrair criaturas mágicas. E se não for manuseada de forma higiênica, a carne pode transportar patógenos. Uma vez que se espalha, não é apenas um problema para uma vaca ou uma ovelha, toda a pastagem sofrerá. Ele fez uma pausa, olhando para os vários funcionários do setor pecuário e artesãos que estavam reunidos ao redor. Abate centralizado, inspeção unificada. Se houver algum problema com o animal, podemos detectá-lo e controlá-lo imediatamente. André então entendeu, acenando com a cabeça repetidamente. Então é isso. Vou providenciar imediatamente. Vamos construir um matadouro centralizado. Louis deu um tapinha no ombro dele. Não se apresse, não fique muito nervoso. Vendo que sua expressão ainda estava um pouco tensa, Louis o confortou gentilmente. André, não precisa ter pressa. Se outros feudos no território do norte tivessem metade da escala que você tem aqui, eles estariam em êxtase. Vá com calma. Não há necessidade de pressa para alcançar o sucesso. Vou lhe destinar mais 2.000 moedas de ouro. Através da guilda mercante Calvin, você poderá trazer mais animais reprodutores de excelente qualidade do sul para estabelecer uma base sólida. André prendeu a respiração e ajoelhou-se pesadamente sobre um joelho. Seu subordinado não lhe decepcionará. Louis deu uma volta e constatou que de fato não havia mais nenhuma sugestão a oferecer. Tudo estava perfeitamente em ordem. Então ele disse, leve-me para ver a área das criaturas mágicas. Sim, Lord Louis. A área de criação de bestas mágicas estava localizada no interior das suaves encostas das colinas, com cercas imponentes e muitos cavaleiros aprendizes patrulhando o local. Antes de entrarem na área interna, passaram por um campo de treinamento. Uma dúzia de meninos e meninas estavam reunidos em semicírculo, mantendo uma distância cautelosa de 2 bois das rochas de 2 chifres. Longas varas giravam com flexibilidade em suas mãos, as pontas envoltas no aroma de grama e pó calmante, usadas em conjunto com comandos curtos para guiar os movimentos das criaturas mágicas. Mantenham-se firmes, não se precipitem em recuar, lembrou um instrutor mais velho ao lado. E quando os meninos e meninas perceberam a aproximação de Louis, a cena imediatamente ficou estranhamente silenciosa. Alguns instintivamente quiseram se curvar, mas depois hesitaram, olhando para cima, sem saber se deveriam continuar o treinamento ou aguardar instruções. Relaxe, os lábios de Louis se curvaram levemente, quebrando o ar gélido. Continue seu treinamento, não se preocupe comigo. Sim, sim, Lord Louis. Os jovens pareciam estar empolgados com as bochechas coradas de nervosismo, mas seus movimentos tornaram-se ainda mais cuidadosos e cautelosos. Essas crianças foram escolhidas pessoalmente por ele usando a pedra de sangue que gotejava. Todas elas possuíam algum talento para a cavalaria, mas seu potencial era limitado, provavelmente permanecendo como cavaleiros aprendizes por toda a vida. Em vez de deixá-los serem eliminados em ferozes competições de cavaleiros, era melhor que se tornassem domadores de feras. Louis aproximou-se da extremidade do campo de treino. Uma rapariga com tranças curtas estava visivelmente nervosa demais para falar, segurando firmemente o seu longo bastão, mas quase o deixando cair várias vezes. Qual é o seu nome? Perguntou Louis suavemente. Lelena, Lord Louis. A garota endireitou as costas com força, os olhos vermelhos. Não entre em pânico, disse Louis gentilmente. Estude bastante, não precisa comparar a velocidade com a dos outros. O mais importante na doma de feras é ter a mente calma. Sim, vou me esforçar muito. O rosto de Lena ficou vermelho como um tomate. Os outros meninos e meninas observavam secretamente a cena, com um toque de inveja nos olhos. Em seguida, André conduziu Louis em direção à área central da área de criação de criaturas mágicas. Louis olhou para o lado e viu um boi das rochas de 2 chifres se movendo lentamente.
Os chifres em sua testa brilhavam levemente em verde, como duas safiras incrustadas em seu crânio. Este é o pasto do gado rochoso de 2 chifres, atualmente com cerca de 500 cabeças de gado, concentradas principalmente no Vale do Rio, disse André, abrindo o livro de registros de madeira que tinha em mãos. 3 novos pastos foram abertos ao sul, principalmente para pastoreio rotativo. O norte é a área de criação de bezerros, com tabelas de ração específicas. Esses enormes bovinos mágicos eram chamados de gado de rocha de 2 chifres, com chifres curvados que brilhavam levemente em verde na testa, e possuíam uma força imensa. E o leite deles continha nutrientes de alta energia, tornando-se uma excelente opção para os cavaleiros reporem sua resistência e energia vital. Mais adiante, na encosta gramada, rebanhos de ovelhas Frost Mané rolavam como uma onda de neve. Seus corpos inteiros eram cobertos por uma lã branca, macia e encaracolada, e suas crinas tinham até um leve brilho azulado. Vários jovens aprendizes estavam curvados, tosquiando a lã e recolhendo-a cuidadosamente em sacos de juta. André prosseguiu apresentando. O rebanho de ovelhas é atualmente o que está crescendo mais rapidamente, passando de apenas 900 no ano passado para mais de 3.100 agora. Para essa criatura mágica, também implementamos o sistema de seleção de matrizes, reunindo as melhores ovelhas reprodutoras para a reprodução centralizada. Louis assentiu com a cabeça. Essas eram as ovelhas Frost Mané, uma raça única do território do norte, com lã branca encaracolada que brilhava com um leve tom azulado. Seu leite continha uma sutil energia fria natural, considerada um tônico de alta qualidade para fortalecer o corpo, e a lã de alta densidade que utilizavam também elevou a produção de roupas de inverno e cobertores para clima frio a um novo patamar. Em seguida, caminhando mais adiante ao longo do riacho, avistou-se uma grande estufa onde se criava uma espécie de ave de tamanho exagerado. As penas do peito pareciam chamuscadas pelo fogo, brilhando em um vermelho escuro, e fios de calor emanavam constantemente de suas gargantas. Esses eram perus comedores de fogo de garganta vermelha. 50 delas já estavam sendo criadas no galinheiro aquecido, e suas penas eram até mesmo utilizadas em oficinas como material auxiliar para aquecimento alquímico. André nos guiou até um vale mais profundo na montanha. Ao longe, um som baixo e ofegante emanava fracamente de dentro do recinto, acompanhado por uma lufada de ar frio. Os javalis de presas de gelo eram mantidos confinados ali. Uma camada branca de gelo se agarrava perpetuamente às suas presas, e os músculos das costas se projetavam como rochas. De vez em quando soltavam um rosnado baixo, fazendo o ar ao redor tremer sutilmente. Comparados aos porcos domésticos comuns, os porcos presa de gelo são mais parecidos com feras selvagens, lembrou André em voz baixa. No entanto, sua carne é firme e rica em essência de energia fria, tornando-os a escolha ideal para cavaleiros recuperarem seu espírito de luta. Atualmente havia 370 desses porcos, mantidos principalmente nas suaves encostas das colinas, cuidados por domadores de animais especializados, e ocasionalmente necessitando do uso de spray de folhas de videira gêmea para acalmar sua natureza agitada. Finalmente, Louis avistou um pequeno pasto isolado. As cercas eram mais altas e a segurança mais rigorosa. Ali, vários domadores de animais dedicados cuidavam de raposas do abismo de cauda prateada em um recinto. Sob o luar, a pelagem dessas raposas do abismo brilhava levemente, elegante como espíritos de uma noite de neve. Eram usados principalmente como fonte de peles de alta qualidade para a nobreza. Embora não tivessem utilidade prática, eram caros, e Louis pretendia vendê-los como artigos de luxo. Infelizmente, seu número era escasso, com apenas 93 atualmente em todo o território da Onda de Trigo. Enquanto André apresentava cada um deles, o olhar de Louis percorria toda a área de criação de criaturas mágicas, avaliando-a silenciosamente. O sistema de criação de gado do território da Onda de Trigo estava sendo discretamente aperfeiçoado. O gado bovino, ovino e de aves comuns garantiam o abastecimento da população. Criaturas mágicas especiais serviam à ordem dos cavaleiros e às tropas de elite, fornecendo recursos de alta energia. As bestas de guerra de alto nível funcionavam como um trunfo militar, determinando o rumo das batalhas. Algumas dessas criaturas mágicas foram compradas a um custo altíssimo no sul, mas a maioria foi localizada com precisão por Louis através do sistema de inteligência. E então pessoal especializado foi enviado para capturá-las e domesticá-las em expedições distantes. Com a expansão de sua escala, o território da Onda de Trigo gradualmente formou uma cadeia completa, desde a criação até o controle da criação, e do processamento às indústrias derivadas. Além disso, até mesmo os tanques de peixes estavam sendo usados para a criação experimental de peixes mágicos. Por exemplo, o bagre da primavera de juba vermelha, que pode nutrir a energia vital e aumentar o espírito de luta, e a balança da lua de 3 olhos que melhorava a aptidão meridiana, era reverenciada pela Ordem dos Cavaleiros como um tônico superior. Louis soltou um suspiro suave, observando a paisagem industrial que gradualmente se aperfeiçoava à sua frente, e assentiu mentalmente. Se tudo correr conforme o planejado, o território da Onda de Trigo não será apenas o celeiro do território do norte, mas também uma peça crucial no tabuleiro de xadrez para o território da Maré Vermelha influenciar o padrão do norte do Império no futuro. Louis terminou de observar o último recinto da besta mágica, parou de andar e seu olhar permaneceu em André por mais um instante. Havia um hematoma escuro visível sob os olhos do chefe do rebanho.
Claramente uma marca deixada por seu trabalho árduo e dedicação contínuos à área de criação de gado nos últimos dias. No entanto, suas palavras eram claras e todos os dados que ele apresentou estavam bem organizados, praticamente sem discrepâncias. Louis suspirou interiormente, confirmando que o talento recomendado pelo sistema de inteligência não estava errado. André, disse ele de repente com um tom de admiração. Ter levado a indústria pecuária do território da onda de trigo a essa escala em apenas um ano exige não só visão e talento, mas também diligência. Você fez um excelente trabalho. André tremia violentamente, quase sem conseguir acreditar que aquele louvor viesse da boca do Senhor. Ele fez uma reverência rápida com a voz ligeiramente trêmula. Poder servi-lo é uma honra para mim, Lord Louis. Louis sorriu, pegou um saco pesado de moedas de ouro do cavaleiro ao seu lado e entregou-o. Esta é a minha recompensa pessoal. Leve-os. Quando André recebeu o ouro, sua mão tremeu levemente. O que brilhou em seus olhos não foi uma alegria gananciosa, mas uma excitação quase fanática. Obrigado, Lord Louis. Ele ergueu os olhos que brilhavam. O que realmente o emocionou não foi o saco de moedas de ouro, mas o reconhecimento pessoal daquele jovem Lord Louis. Para André, isso era mais precioso do que qualquer riqueza. Capítulo 301. Mary chega à cidade da Maré Vermelha. O frio da manhã ainda não havia dissipado quando a caravana lentamente chegou ao topo da última colina. Naquele instante, a vista se abriu repentinamente. A paisagem diante dela fez com que Mary prendesse a respiração. Uma cidade permanecia silenciosa entre a névoa da manhã e o campo de neve. As muralhas da cidade, inacabadas e de cor cinza esbranquiçada, estendiam-se como uma besta gigante, com uma fina camada de gelo cobrindo as pedras não polidas, refletindo uma luz fria. Vigas de ferro frio foram cravadas uma a uma nas camadas de pedra, duras e afiadas, como uma armadura de aço que cobria a cidade. Diversas torres de flechas já se erguiam, atravessando a névoa, com as brasas remanescentes nos braseiros de ferro em seus topos ainda emitindo tênues fios de fumaça. Ainda mais fascinantes eram as bandeiras escarlates tremulando ao vento, formando um contraste marcante com a vasta paisagem nevada. Como um farol na neve, eles apontavam o caminho à frente e ofereciam esperança. As crianças foram as primeiras a não conseguirem ficar quietas, colocando metade do corpo para fora para olhar, exclamando: é tão grande, tão alto. Mamãe, olha. É ainda mais arrumado que cidade da alabarda de gelo, pelo menos é o que parece. Uma mulher que os acompanhava abraçou o filho pequeno, com a voz trêmula. Não se deixem enganar pelas aparências. Quem sabe como é lá dentro dos portões da cidade. Um homem mais velho apertou os olhos, com um tom cauteloso, mas o brilho em seus olhos denunciava o choque que sentia. Mary escutou os sons ao seu redor e observou a cidade envolta na névoa da manhã, sentindo um leve calor no peito. As muralhas e os portões desta cidade eram comparáveis aos da antiga cidade da alabarda de gelo, talvez até mais modernos e robustos. Mesmo assim, ela ainda não conseguia relaxar completamente. Havia ao mesmo tempo expectativa e preocupação. Afinal, por mais magnífica que fosse a cidade fora de seus portões, isso não significava que a vida lá dentro seria boa. Se fosse ao menos metade tão boa quanto a cidade da alabarda gelada, já seria o suficiente. À medida que a caravana descia lentamente a encosta, os detalhes do portão da cidade tornavam-se mais nítidos. O alto e pesado portão de madeira da cidade estava cravejado de inúmeros pregos de ferro frio, que brilhavam com uma luz fria quando o sol da manhã incidia sobre eles. Os tijolos de pedra cinza azulados em ambos os lados do portão da cidade formavam rampas com inclinação suave, convenientes tanto para a entrada e saída de carroças de transporte quanto para o posicionamento dos soldados. Os cavaleiros que faziam a guarda nas proximidades estavam em formações impecáveis, suas armaduras eram uniformes, imaculadas, e suas couraças exibiam o emblema do sol da Maré Vermelha. Mova-se para a esquerda, prepare-se para a inspeção de entrada. O cavaleiro líder segurava as rédeas com uma expressão calma, mas instintivamente baixou a voz, como se não quisesse perturbar a ordem do local. O ar carregava uma umidade fria e uma sensação indescritível de pressão que fazia a pessoa prender a respiração instintivamente. Mary inclinou-se ligeiramente para a frente, olhando pela janela da carruagem, e viu que a caravana estava sendo direcionada para uma faixa especial à esquerda. Do outro lado, mais à direita, o cenário era completamente diferente. Uma densa multidão de refugiados maltrapilhos se aglomerava. Estavam encolhidos, protegidos do vento, com os rostos abatidos e os olhos cheios de saudade. Alguns refugiados ainda carregavam sacos de pano grosseiro contendo os últimos pertences resgatados das ruínas. Contudo, ao contrário da expectativa de caos de Mary, não houve gritos nem empurrões, e a ordem foi mantida meticulosamente. Sob vários abrigos improvisados de madeira, diversos funcionários registravam o nome, a origem e a situação familiar de cada pessoa, uma a uma. Em seguida, quantas pessoas moram na sua casa? Quem tiver filhos, por favor, vá primeiro. A voz do funcionário era calma, mas com um toque de autoridade. Do outro lado, os soldados distribuíam mingau quente e pão. Panelas de barro fumegantes foram trazidas uma após a outra, entregues primeiro às mulheres e crianças, que seguravam suas tigelas com cuidado, como se estivessem acalentando uma esperança há muito perdida. Você viu isso? Estão dando pão e mingau para eles, e bastante. Quem faz isso no norte? Quanto custa em grãos? Sussurrou alguém na caravana admirado. Os refugiados registrados foram então conduzidos por soldados para uma área de reassentamento temporário dentro dos portões da cidade. Fileiras bem alinhadas de casas de madeira haviam sido erguidas ali, embora simples, ao menos ofereciam abrigo contra o vento e a chuva. Os rostos dos refugiados coraram com o calor do mingau quente, e seus ombros curvados finalmente relaxaram. Uma emoção indescritível brotou em seu coração, como se algo duro estivesse derretendo lentamente.
Maria segurava Irene, que dormia com o olhar alternando entre a multidão de refugiados e os abrigos de madeira improvisados do outro lado do portão da cidade. Aquelas pessoas vestiam roupas esfarrapadas, eram magras e pálidas, claramente vítimas de um desastre que haviam fugido do norte do país. Contudo, o caos esperado não se materializou, não houve roubo, choro ou brigas internas. Em vez disso, havia uma sensação de ordem quase inacreditável. Mary olhou fixamente para tudo aquilo, uma lembrança passando por sua mente das cenas de fome que ela ocasionalmente testemunhava nos arredores da cidade da Alabarda de Gelo. Ali, os refugiados brigavam entre si por metade de um biscoito duro e mofado, e os corpos dos mortos quase nunca eram recolhidos. No entanto, ali mesmo, essas pessoas igualmente deslocadas sentavam-se em silêncio, bebendo mingau, e as crianças riam ao receberem pão. As mães, com os olhos vermelhos de frio, exibiram uma expressão de alívio há muito perdida ao receberem cobertores de algodão dos soldados. Um impacto indescritível atingiu o coração de Mary. O cavaleiro que os acompanhava percebeu suas expressões e sorriu, explicando: esta é a política de acolhimento de refugiados do território da Maré Vermelha, estabelecida por Lord Louis. Primeiro registramos as identidades e, em seguida, distribuímos comida e abrigo para evitar o caos e as doenças. É de graça. Alguém não resistiu à tentação de perguntar. Sim, completamente grátis. A voz do jovem funcionário carregava um orgulho inegável. Enquanto essas pessoas estiverem dispostas a ficar, todas farão parte da Maré Vermelha no futuro. Esta é uma regra estabelecida por Lord Louis. O sistema de recepção do território da Maré Vermelha era inédito no norte, e até mesmo em todo o mundo. Até mesmo os mais vulneráveis entre os refugiados, os idosos, os fracos e os doentes, podiam receber aqui uma tigela de mingau quente, um pedaço de pão e abrigo temporário. Mais importante ainda, eles poderiam redescobrir a ordem em uma terra caótica. É claro que esses não foram meramente atos de caridade. No plano de Lord Louis, todos os refugiados seriam minuciosamente registrados, incluindo seus nomes, residência original, parentes e condição física. Tudo foi registrado um por um e gerenciado por categoria. Mulheres e crianças teriam prioridade para receber casas de madeira protegidas do vento e da neve, além de alimentação distribuída uniformemente, enquanto os jovens e fortes seriam designados diretamente para as equipes de construção. Eles construiriam muralhas, pavimentariam estradas e ergueriam casas em forma de cúpula. Se alguém possuísse uma habilidade, como ferreiro, carpinteiro, boticário ou curtidor, teria prioridade para trabalhar em oficinas ou no sistema de suprimentos militares, trocando suas habilidades por comida e alojamento, alcançando assim a autossuficiência. Esse sistema de trabalho vitalício não só evitou riscos à segurança, como também permitiu que o território da Maré Vermelha absorvesse rapidamente uma grande quantidade de mão de obra tão necessária. Assim, nas ruínas do norte após o desastre, o território da Maré Vermelha criou ordem de uma maneira diferente. E para esses refugiados que tinham fugido por todo o caminho, essa ordem foi quase uma graça inacreditável. A guerra e a fome levam a natureza humana ao limite. Por meio pedaço de biscoito mofado e duro, irmãos desembainhavam espadas, mães deixavam o último pedaço de comida para seus filhos e morriam de fome, embora sem mãe, as crianças também não durassem muito. Eles já tinham visto muitas coisas desse tipo em sua rota de fuga, tinham presenciado as rejeições mais frias e enfrentado as expulsões mais cruéis. Portanto, quando ouviam intermitentemente um boato em sua rota de fuga, há uma cidade no sudeste que está acolhendo pessoas. Naquela época, quase ninguém ousava acreditar que fosse verdade, que um paraíso como aquele pudesse existir no norte. Eles ainda se agarravam a uma tênue esperança, quase extinta, seguindo o vago rumor, caminhando passo a passo, buscando apenas uma tigela de mingau quente, um pedaço de pão, um modo de vida. Foi somente quando chegaram de fato ao portão da cidade do território da Maré Vermelha, quando viram um mingau fumegante nas panelas de barro trazidas pelos soldados, quando os oficiais sob os abrigos de madeira olharam para cima e perguntaram gentilmente seus nomes, e as crianças foram enroladas em cobertores de algodão limpos. Só então eles perceberam pela primeira vez que afinal não haviam sido abandonados por aquela terra. Algumas pessoas idosas começaram a chorar no local, curvando-se repetidamente na neve, com a voz rouca. Pais jovens com os olhos vermelhos cobriam os rostos com força, sem ousar deixar as lágrimas caírem. E muitas outras crianças, segurando potes de barro quentes nas mãos, seus rostinhos corados pelo frio, mas suas bocas tremendo de sorrisos. Eles beberam um mingau quente rindo baixinho, como se tivessem renascido após uma catástrofe ou acordado de um sonho. Para eles, o território da Maré Vermelha era mais do que apenas uma cidade. Neste deserto onde até o vento e a neve carregavam desespero, era mais como uma chama ardente e intensa, rasgando a escuridão em uma noite profunda de inverno, iluminando um caminho para que eles pudessem sobreviver. Mary e seu grupo eram famílias dos cavaleiros da presa quebrada, então não precisavam se registrar individualmente como os refugiados. Comparada com a cena em frente aos abrigos para refugiados, a recepção aqui era quase como em outro mundo. Uma equipe de cavaleiros da Maré Vermelha estava em formação, o som nítido de cascos e o leve ruído de armaduras de ferro se aproximando. Na frente, um velho de vestes escuras avançou lentamente. Ele estava elegantemente vestido, seus cabelos branco-prateados meticulosamente penteados, e embora houvesse traços de idade em sua testa, eles não conseguiam esconder sua compostura e dignidade. Ele era ninguém menos que Bradley. Outrora mordomo da família Calvin, raramente notado, ele era agora o verdadeiro segundo em comando dos assuntos internos do território da Maré Vermelha, embora ele ainda insistisse em se autodenominar mordomo de Lord Louis. Bradley fez uma leve reverência, sua voz suave, porém clara, alcançando os ouvidos de todos. Vocês vieram de longe, e eu os parabenizo por seus esforços. Lord Louis me ordenou que os recebesse pessoalmente.
Fiquem tranquilos, todos os preparativos foram feitos. Nesse momento, grande parte da ansiedade e da tensão no coração de muitas pessoas foi de certa forma amenizada pelas palavras tranquilas do velho. Esses são os funcionários responsáveis pela sua recepção. Eles conduzirão todos até a cidade e providenciarão sua hospedagem. Bradley sorriu levemente, gesticulando para trás. Vários jovens representantes da Maré Vermelha se apresentaram rapidamente, saudando a caravana. Serei responsável por liderar as famílias a partir de agora. Acompanharei vocês durante toda a jornada e os apresentarei à cidade da Maré Vermelha. A caravana passou lentamente pelo pesado portão da cidade e entrou na estrada principal do território da Maré Vermelha. Uma lufada de ar, misturada com geada fresca e o cheiro úmido de cal, os recebeu. O jovem funcionário da recepção ia à frente, levantando a mão para sinalizar à caravana que a seguisse lentamente. Sua voz revelava um orgulho inconfundível. Esta é a estrada principal de Maré Vermelha, pavimentada com grossos tijolos de pedra. No inverno, a água quente circula por canais de aquecimento pré-instalados para derreter a neve e evitar escorregões, impedindo o congelamento e o desabamento. Foi projetada pessoalmente por Lord Louis. Mary olhou fixamente para a estrada reta e larga, quase se esquecendo de piscar. De ambos os lados da estrada, pinheiros e ciprestes se alinhavam em fileiras organizadas, seus galhos ainda adornados com uma fina camada de geada não derretida, branca e verde entrelaçada como guardiões naturais. O vento soprava e o aroma dos pinheiros se misturava ao ar fresco, trazendo uma tranquilidade indescritível. Esses pinheiros e ciprestes não só oferecem proteção contra o vento e a neve, continuou explicando o jovem funcionário, como também servem de faixas verdes, complementando o sistema de drenagem. No inverno, a neve acumulada e a água da chuva fluem para reservatórios de degelo através de canais em ambos os lados, evitando que as ruas sejam inundadas. Instintivamente, Mary olhou e viu que as valas de drenagem ao longo da estrada tinham a mesma largura e estavam tão limpas que pareciam ter sido lavadas recentemente. A neve derretida escorria por um cano fino, desaparecendo finalmente na galeria subterrânea sob a cidade. Isto fica no norte? Como é possível? Ela mal podia acreditar que a cena diante dela era real. Não havia muitos pedestres na rua, mas eles se comportavam de forma ordeira. Os comerciantes chamavam baixinho, e um grupo de crianças corria e brincava debaixo dos beirais, sendo rapidamente interrompidas pela professora que estava por perto. Voltem para a fila. As crianças fizeram beicinho enquanto se enfileiravam e, em seguida, foram conduzidas em direção à escola. Essa é uma das escolas da cidade, explicou o jovem funcionário, seguindo o olhar dela. As crianças começam aos 6 anos de idade. Alunos excelentes podem se tornar diáconos, contadores ou outros funcionários no futuro. Mary baixou a cabeça, olhando para Irene em seus braços com uma onda de emoção no coração. Originalmente ela havia planejado que a vida de Irene fosse a de esposa de um cavaleiro, assim como a sua própria. Ela pensava que esse era o melhor futuro que uma garota poderia ter no norte. Mas em Maré Vermelha, o futuro de sua filha poderia ser completamente diferente do dela. Mais opções eram sempre boas. A carruagem avançava lentamente pela estrada principal, com o som nítido dos cascos vindo à frente. Em pouco tempo, uma pequena equipe de cavaleiros do território da Maré Vermelha surgiu de uma rua lateral. Eles estavam completamente vestidos com armaduras leves prateadas, usando capas vermelhas. Suas lanças reluziam e as crinas de seus cavalos estavam cuidadosamente aparadas. Essa cena surpreendeu um pouco Mary. Ela era esposa de um líder de esquadrão dos Cavaleiros da Presa Quebrada e frequentemente via cavaleiros, então não deveria ter ficado surpresa. Mas o que a cativou não foi o poder dos cavaleiros, mas as reações das pessoas à beira da estrada. Uma senhora idosa na rua puxou delicadamente a mão do neto, lembrando baixinho: saia da frente, os Cavaleiros da Maré Vermelha estão chegando. Seu tom era gentil, chegando a transmitir um toque de respeito. O menino obedientemente deu um passo para o lado, com os olhos brilhando enquanto observava os cavaleiros, sussurrando: quando eu crescer, também quero ser um cavaleiro. Os vendedores viam os cavaleiros e acenavam em saudação com sorrisos, e os cavaleiros retribuíam o gesto levantando a mão. Um refugiado maltrapilho saía de um abrigo improvisado, carregando um pote de barro, e recuou apressadamente ao avistar a equipe de patrulha. Mas um dos jovens cavaleiros inclinou-se ligeiramente, estendeu a mão para o amparar e disse suavemente: devagar, não caia. O jovem funcionário percebeu o olhar de Mary, sorriu e explicou suavemente: este é o decreto de Lord Louis. Os Cavaleiros da Maré Vermelha não devem suprimir a população, mas sim proteger seus lares e sua segurança. Se o povo comum sentir medo ao ver os cavaleiros, isso é uma falha dele e uma falha dos cavaleiros. O coração de Mary estremeceu levemente. Na cidade da Alabarda de Gelo, os cavaleiros representavam poder e violência, frios executores da ordem. Mas aqui os cavaleiros eram mais como guardiões, como um escudo sobre os corações das pessoas. Uma sensação estranha surgiu de repente em seu coração. Ela percebeu que poderia haver outro tipo de relacionamento entre os cavaleiros e o povo comum. Ela também entendeu porque o ar no território da Maré Vermelha transmitia uma sensação de segurança que ela nunca havia sentido antes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.